Bom dia. Começo por cumprimentar o vasto auditório da RCP, bem como os candidatos à presidência do município de Paredes, que apresentarei já de seguida por ordem alfabética da candidatura. Assim, pelo CDS temos José Miguel Garcês, pela CDU Álvaro Pinto, pelo Movimento Positivo Paredes Raquel Moreira da Silva, pelo Partido Socialista Alexandre Almeida, pelo PSD Partido Social Democrata Rui Moutinho. Também é candidato Paulo Teles, pelo Bloco de Esquerda, mas que por motivos de agenda declinou o convite. Ontem à noite averiguou a possibilidade de participar, mas razões até técnicas, quanto mais não fosse, e dentro da dinâmica preparada e prevista para estes debates, entendemos por bem que não seria possível a participação. A Rádio Clube Penafiel prossegue assim hoje, a partir do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes, a quem desde já deixo o nosso muito obrigado pela colaboração prestada, o ciclo de debates com os candidatos às eleições autárquicas de 2017 em vários concelhos do TAM Guiçosa. Aliás, exemplo do que a rádio já realizou em 2009 e 2013, cientes da relevância que a informação e o cabal esclarecimento do eleitorado podem ter, decidimos levar a cabo, embora entendemos nós, um ciclo de debates em torno das próximas eleições autárquicas a realizar, como sabem, no próximo dia 1 de outubro. Este ciclo de debates inclui os municípios de Amarante, debate que foi o primeiro, estão a ser realizados por ordem alfabética dos municípios, Amarante realizado no passado dia 14, Lousada, segunda-feira passada, Marca Naveses na terça, Passos Ferreira foi ontem, Paredes hoje, aqui nos Bombeiros Voluntários de Paredes, e finalizaremos este ciclo de debates com Penafiel amanhã, dia 22. Posso ainda acrescentar que o debate de hoje pode ser, obviamente, escutado em direto na sintonia de 91.8 da Rádio Clube de Penafiel, também em direto através do Facebook da própria rádio, e terá a possibilidade, quem não conseguir fazer hoje, agora, neste momento em direto, de o poder escutar a partir das 21 horas na mesma sintonia da Rádio Clube de Penafiel, porque tem reposição, e a qualquer momento, através do site e do podcast, poderão escutar e descarregar o debate e tirar as devidas ilações que entenderem por bem. Este ciclo de debates obedeceu uma determinada metodologia que é importante determinar que é da única e exclusiva responsabilidade da Rádio Clube Penafiel. Portanto, nós estabelecemos convites com as diferentes candidaturas dos diferentes conceitos e apresentámos 3 ou 4 pressupostos pequenos, um deles que as candidaturas apresentassem até 4 assuntos que gostariam de ver tratados nesse debate. Portanto, vão perceber ao longo do mesmo que efetivamente os assuntos levados para cima do debate são apresentados pelas diferentes candidaturas e por todas tratadas e debatidas. Esses assuntos foram enviados a cada uma das candidaturas, portanto todos chegaram aqui sabendo que propostas de assuntos a debater as outras e restantes candidaturas teriam. Acrescento ainda que a ordem de intervenção e apresentação dos assuntos foi sorteada, pelo que, após o primeiro assunto, irão rodando progressivamente pelos candidatos, dando a todos a oportunidade de serem os primeiros a falar desse assunto que fizeram a sua proposta. O sorteio indicou, em primeiro lugar, a candidatura do PS, em segundo a CDU, em terceiro do PSD, em quarto do CDS e, por fim, em quinto lugar, a candidatura do MPP. Dito isto, penso estarmos em condições de iniciar este debate com os candidatos a Presidente de Câmara do município de Paredes. Acrescento que o município de Paredes tem 73.278 eleitores, dados atuais, para deliberarem os próximos órgãos autárquicos do Concelho de Paredes, como dito já, nomeadamente a Assembleia Municipal, o Executivo Municipal, a Câmara Municipal e as diferentes Assembleias de Freguesia. Assim sendo, iniciaremos o debate pelo primeiro assunto apresentado pela candidatura do Partido Socialista, aqui com Alexandre Almeida, candidato a Presidente de Câmara, e o assunto proposto foi água e saneamento. Este mesmo assunto, coincidentemente, foi apresentado por 2 outras candidaturas, obviamente trataremos agora, posteriormente já não será apresentado, porque todos vão falar sobre água e saneamento. Assim sendo, Alexandre Almeida, a palavra é sua, o que tem para dizer sobre água e saneamento. Ora, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi formulado pela Rádio Clube Penafiel, a exemplo de um outro convite que tivemos para participar ontem também num outro debate de uma rádio Paredes, a Rádio Jornal, e eu gostaria de começar desde logo por aí. Em primeiro, também desejar um bom dia a todo o auditório e congratular-me pelo facto de agora já termos, enfim, o número é o mesmo, infelizmente não temos cá o nosso candidato do Bloco de Esquerda, mas temos agora o candidato do PSD, a quem eu cumprimento também e agradeço o facto de agora estar presente. Só lamento é que ainda ontem, para se desculpar do facto de não ter participado no debate da Rádio Jornal, ter emitido um comunicado que uma vez mais dá razão àquilo que nós temos vindo a dizer, que é preciso verdade na política em Paredes. Comunicado esse, em que diz uma barbaridade como esta, dizer que
Uma das desculpas para não fazer o debate é que a candidatura do PS impediu o Porto Canal de realizar um debate no Conselho de Paredes. Já pedimos esclarecimento ao Porto Canal, nunca fomos contactados para fazer esse debate, tomáramos nós fazer esse debate, mas infelizmente a verdade não impera na política em Paredes, e esse mesmo candidato retirou já este posto do ar sem se retratar, e eu pedia que ele se retratasse já de seguida. Indo agora para o meu tema, eu peguei na questão da água e saneamento porque acho que é uma das nossas prioridades, porque é uma vergonha em pleno século XXI, sendo nós o maior município do Val de Sousa e não o mais pequeno da área metropolitana do Porto, e estarmos nós a 20 km do Porto, termos uma cobertura de água e saneamento que não ultrapassa os 40%. Inclusive temos freguesias inteiras que não têm água e saneamento, mesmo a norte, Louredo e Beira, por exemplo, e a sul temos freguesias inteiras que só têm água devido ao esforço dos seus habitantes que se organizaram em cooperativas para ter água ao domicílio, mas não têm qualquer tipo de cobertura de saneamento. Inclusive a freguesia da qual é natural e onde reside o meu adversário do PSD, Recarei, não tem qualquer tipo de cobertura de saneamento. E nós vamos resolver esse problema. Como é que o vamos fazer? Nós vamos dialogar com a BioWater. Há neste momento, ao contrário do que o meu adversário do PSD pensa, há fundos comunitários disponíveis, tanto mais que ainda agora o METAR, que vai resolver um dos problemas grandes que temos no Conselho, que é a poluição do Rio Ferreira, está a ser construído em Passos Ferreira com fundos comunitários. A Câmara de Lousada tem feito fundos comunitários para isso. Nós vamos usar fundos comunitários para avançar com o saneamento, e depois esses custos que vamos assumir vai ser uma moeda de troca para negociações com a BioWater para podermos baixar o custo da água em Paredes, que neste momento também é das mais caras do país. E dizer, tal como dizia já no último debate, que mesmo no sul do Conselho, o caso, por exemplo, do adversário do PSD, só tem água constantemente no seu domicílio, graças ao esforço do nosso candidato adjunto, Belmiro Sousa, e como tal, eu apelo ao seu bom senso, que seja justo e que agradeça ao Belmiro Sousa e, portanto, que vote nele agora nas próximas eleições, porque ele merece. Pois bem, o parecer, as opiniões sobre água e saneamento, assunto trazido pelo Partido Socialista, na voz de Alexandre Almeida. Álvaro Pinto, CDU, que lhe apraz registrar ou dizer sobre água e saneamento? Portanto, aquilo que, muito bom dia a todo o auditório, a Rádio Clube Pena Fiel. Já o disse que ganhávamos todos, claro que a logística da Rádio Clube Pena Fiel é ela que sabe orientá-la e deve, mas se fosse um debate onde a população pudesse estar presente, ou uma grande parte da população, ou seja, sendo à noite, ganhávamos todos, porque as pessoas precisam de ver, participar, ver, ouvir, e portanto de uma forma direta, como é numa televisão, portanto tem uma realidade diferente daquilo que se passa. Contudo, cumprimentar também os auditores, os meus adversários políticos, ou seja, candidatos também à Câmara Municipal, e relativamente à água e saneamento, deixar aqui um apontamento. Não existem apenas aquilo que são hoje. Há uma realidade sobre o saneamento que é uma realidade que é terceiro-mundista. E é preciso deixar aqui bem claro que nas câmaras onde a CDU existe há muitos anos, decorridos 43 anos depois do 25 de Abril, isto é mesmo do terceiro mundo, ou seja, é impossível que metade portanto, do Conselho não tenha saneamento, e de facto o grande exemplo que são obras que ficam escondidas, com responsabilidades de todos os partidos que aqui estão, porque estiveram na Câmara desde sempre, quer o PS, quer o PSD, quer o CDS, esta é a realidade, não há outra realidade, e portanto já estiveram separados ou em conjunto, e dizer que o exemplo da obra CDU em todos os concelhos onde está há mais de 40 anos que têm saneamento, ou seja, não se importaram, quiseram dar qualidade de vida às pessoas, é isso que a gente fará aqui, de uma forma que nós achamos que quer o saneamento, quer a água, tem que ser um bem público, e um bem público tem que ser gerido pela Câmara Municipal e não gerido por entidades privadas. É verdade que houve negociações, primeiro com a Veolia, depois com a BioWater, etc. Nós temos que estar preparados para encontrar uma solução, e uma solução que torne a água e o saneamento um bem público e do controle de uma Câmara Municipal, de um controle público. Há de reparar que a água esteve já de uma forma, digamos, orientada do ponto de vista de uma lei que permitia aquilo que era os serviços, ou seja, os subsistemas de água que foram aqui há bocado referidos, que são cooperativas e juntas de freguesia, foram essas
essas pessoas, com o seu esforço, construíram tudo isso. E estava claro numa lei de que aquilo tinha que ser passado para uma empresa privada. Hoje já essa lei não existe, já foi revogada, há uma intervenção clara, nomeadamente da CDU, do Partido Comunista, para a revogação dessa lei. Sabemos que ela foi revogada, ou seja, as juntas de freguesia que estão sobre elas os subsistemas de água, são água de qualidade, têm condições de continuar e de se manter. E essa luta por nós vai continuar para que assim seja, porque a água é de qualidade e é também um sinal de um esforço dessas populações locais. Muito bem, CDU, na voz do seu candidato Álvaro Pinto, escutaremos de seguida Rui Moutinho, candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Paredes, sobre esta temática, água e saneamento. Muito bem, bom dia a todos, bom dia a todos os que são concorrentes a estas eleições autárquicas, acima de tudo esperemos que sejam de discussão elevada. Bom dia aos seus jornalistas, à audiência que nos está a seguir e desde já o meu obrigado por este convite que me foi feito pela Rádio Clube na Fiel, que muito me honra. Relativamente a esta matéria do saneamento e do abastecimento domiciliário de água, essencialmente o saneamento básico, chamemos-lhe assim, é uma matéria que de facto me sinto à vontade para falar, desde logo porque, como toda a gente sabe, eu trabalhei 11 anos nos serviços municipalizados de água e saneamento de Paredes. Na altura era responsável para a área administrativa e financeira dos serviços municipalizados e com muito orgulho exerci funções nesses 11 anos e foi reconhecido o meu trabalho porque de facto nesses 11 anos tive um louvor que inclusive foi dado por alguém que não era do meu partido, que era do Partido Socialista, que reconhecia o meu trabalho. Mas isto não é o mais importante neste momento, importa de facto resolver o problema que existe de facto em termos de distribuição de água e essencialmente em termos de drenagem de água residual. Quero também dizer que, na altura, antes de 93, a Câmara Municipal era liderada pelo CDS e o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados era liderado pelo Partido Socialista. E nessa altura havia de facto, fundos comunitários. Só que as direções, quer da Câmara, quer dos serviços municipalizados, entenderam que porque os serviços municipalizados eram autossuficientes, porque não tinham dívida, não era necessário que a Câmara transferisse valores para os serviços municipalizados para suportar a cota-parte do encargo nas candidaturas. Na altura havia financiamento do BEI, havia financiamento do segundo QCA, Quadro Comunitário de Apoio, e só não temos cobertura no Conselho inteiro, infelizmente, porque de facto as decisões do PS e do CDS na altura não o permitiram. Relativamente a esta situação atual, é lógico que não me agrada de forma alguma olhar para o Conselho e ver que há um conjunto de freguesias que ainda não têm um serviço de saneamento, essencialmente este, até porque o abastecimento domiciliário de água, quase na totalidade do território, é feito quer pela concessionária, quer pelas freguesias, quer pelas cooperativas. É um trabalho que deve ser louvado. No caso em concreto, em Recarei, eu gostava de dizer ao Sr. Dr. Alexandre Almeida, que não é um trabalho do Sr. Belmiro Sousa. Eu acho que devemos passar atrás e pensar seriamente que se alguém deve ser agraciado por este trabalho, é um senhor que era conhecido em Recarei por ser Agostinho Tartulho, que foi presidente da Junta de Freguesia de Recarei, a esse sim, e à cooperativa e todos aqueles que integram a cooperativa Povar, a esse sim deve-se o mérito de hoje termos água, abastecimento de água em Recarei. É lógico que nós temos projetos e sabemos como vamos lá chegar. Agora, eu acho que na vida e na política não vale tudo. E não vale tudo, e não devemos mentir, devemos ser reais, devemos ser verdadeiros. E desde logo começar por dizer uma coisa: não é verdade que haja fundos comunitários para esta matéria, até porque o Sr. Vereador do Partido Socialista sabe muito bem que a ETAR de Passos Ferreira, que é um problema grave no nosso concelho, apesar de estar no concelho vizinho, nós neste momento temos um projeto extraordinário que é o Parque Urbano do Rio Ferreira, que abrange duas freguesias, duas cidades do nosso concelho, que são Lordelo e Rebordosa, e que tem um problema extremamente grave, que é a poluição que vem da ETAR de Passos Ferreira, que já se arrasta há longos anos e que só está agora a ser resolvido por enorme pressão do Partido Social Democrata. E aquilo que aconteceu na ETAR de Passos Ferreira foi, pura e simplesmente, o Governo alterar a lei de financiamento das autarquias locais, permitindo que a Câmara Municipal de Passos Ferreira contraísse um empréstimo para fazer obras na sua ETAR, para a ampliação da sua ETAR. Portanto, aquilo que nós nos propomos fazer é essencialmente renegociar a concessão, porque de facto retomá-la é
orçamentalmente, quer para o município de Paredes, quer para outro qualquer, completamente impossível, vamos renegociar a concessão e vamos, de facto, arranjar soluções para que haja distribuição de água no concelho e que haja saneamento na totalidade do concelho. Isso sim é o que vamos fazer. Obrigado. Sobre os tempos, de facto, temos um tempo previsto para cada tema de 2 minutos. Obviamente, se alguma candidatura decidir gastar 3 ou 4, o tempo que gastou agora não terá adiante. Portanto, 2 são 4. Isso vai ficar claro, então. Esperemos. Naturalmente. Exatamente. Muito bem. Sobre esta temática da água e saneamento, José Miguel Garcês, candidato a Presidente de Câmara pelo CDS. Faça favor. Muito bom dia a todos. Gostava de cumprimentar o auditório, agradecer o convite à Rádio Clube Penafiel, cumprimentar também os restantes representantes dos outros partidos também candidatos à Câmara Municipal e entrar já aqui nesta questão da água. Para o CDS é claro, ouvimos aqui, já vimos na sequência de um debate relativamente à questão das águas e eu aproveito já para dizer que a proposta do CDS é essencialmente aferir se houve ilegalidades no contrato de concessão das águas, porque temos que analisar isto numa perspectiva histórica. Só respondendo aqui, fazendo um pequeno parênteses aqui à questão do Partido Socialista que apresenta, que diz que vamos fazer com uma questão de Lousada. Lousada conseguiu e consegue fundos comunitários porque recuou na altura da concessão das águas, por isso, obviamente que os fundos comunitários não vão patrocinar empresas privadas, como é o caso de Paredes. Somos nós que vamos concorrer. Não era a participar. Somos nós que vamos concorrer. Depois, na verdade, temos que analisar, tal como tinha dito, isto numa perspectiva histórica. E é claro para nós, eu acho que tem alguma piada ouvir aqui o candidato do PSD dizer que a culpa é do PS e do CDS, quando nós sabemos perfeitamente que foi em 2001 com Garcia da Fonseca que as águas foram concessionadas à Biowater e começou aqui o problema. E então a nossa proposta é, efetivamente, quando chegarmos à Câmara Municipal, saber se houve ilegalidades no processo de concessão e sim quais foram os seus autores e retirar as devidas responsabilidades, se tiver também que existir criminais, assim o faremos. Depois, relativamente a esta matéria, também tenho a dizer outra coisa. Analisando, tal como tinha dito, esta perspectiva histórica, temos que saber que antes de 2001 havia fundos comunitários e estavam a ser feitos até esses avanços por parte do CDS, esse investimento a nível do saneamento básico, mas em 2001 foi feito um contrato onde não foi acautelado por Granja da Fonseca do PSD a questão das cooperativas. E em 2007 houve um aditamento a esse contrato onde o mesmo não ficou, também não ficaram acauteladas as cooperativas, ou seja, se por um lado, eu também queria salientar isto, é que no contrato de 2001, eu tenho aqui escrito o fornecimento de água, que se pode ler no contrato de água município, no contrato da água, pode-se ler aqui na cláusula 12 de exclusividade, e isto é importante, é o direito de exclusividade de garantir o fornecimento de água para o abastecimento público e drenagem e o tratamento de afluentes no interior do perímetro territorial da concessão, ou seja, estamos a falar aqui de todo o concelho, ou seja, inclusive as cooperativas não foram acauteladas nesta matéria e por isso o contrato não deve ter sido muito, não foi proveitoso para o concelho de Paredes. Dizer também que no aditamento de 2007 também a Biowater, neste caso, ficou em 2007 a Câmara Municipal de Paredes, e há aqui uma notícia sobre esse assunto, aqui em 2007 a Câmara de Paredes tentou rescindir o contrato de concessão. Porque é que não conseguiu? Por uma razão muito simples. Não conseguiu porque a Câmara não estava a cumprir com o que tinha sido estipulado e a Biowater também, por outro lado, também disse. No fundo, a questão do CDS aqui, há duas questões muito claras. Não conseguimos aceitar como é que nós, no tempo do CDS, enquanto o CDS era Câmara aqui em Paredes, porque nós não nos esquecemos da história, sabíamos que tínhamos as águas mais baratas do concelho de Paredes e neste momento temos as mais caras. Dizer também que a primeira coisa que vai ser feita é apurar estas responsabilidades, analisar o contrato, e a proposta do CDS é só alguma, é porque nós estamos aprisionados, precisamente porque a Câmara Municipal está a incumprir porque não entregou a estas cooperativas, e a Biowater, com base aqui no que está disposto no contrato, nós não podemos rescindir o contrato, porque se por um lado a Câmara incumpriu, por outro lado a Biowater também está a incumprir. E o problema disto é que sabemos que a Biowater vai estar sempre agarrada a este contrato e por isso o preço da água pode sempre subir a qualquer momento, e o CDS irá conseguir encontrar uma solução que seja vantajosa para os municípios e no fundo que não permita mais o aumento desta água. Muito bem. Em termos de
De encerrar este primeiro tema, escutaremos um movimento positivo Paredes pela sua candidata a Presidente de Câmara, Raquel Moreira da Silva. Faça o favor. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Penafiel. Cumprimento também todas as pessoas presentes nesta sala e agradeço o amável convite que me foi endereçado. Estou aqui para falar das ideias e dos projetos que tenho para o Conselho e é isso que farei. Falar do passado é importante porque o presente passa pela construção do passado, mas a verdade é que o presente da água e do saneamento é um problema, porque todos nós sabemos que as comunidades de qualidade, as comunidades modernas, têm que ter a água e o saneamento com uma cobertura total, porque é um princípio básico, é uma regra básica, é uma necessidade básica de qualquer população do século XXI, nomeadamente. Sabemos que Paredes não tem a cobertura ideal. Sabemos que houve uma concessão que realmente poderia ter sido muito mais bem preparada, muito mais bem negociada, inclusivamente. Aliás, acho que até a última parte era a mais importante de todas. No entanto, nós não podemos agora estar a escamotear este problema. O problema existe e tem que ser resolvido. E é resolvido como? Entre a empresa, Biowater e a Câmara Municipal. Nós teremos mesmo que dialogar, coisa que eu entendo que ao longo destes últimos anos não aconteceu. Estive presente em algumas reuniões que se debatia tudo e mais alguma coisa, mas que no final o resultado bem espremido era zero. Portanto, aqui o meu compromisso e compromisso de uma pessoa com experiência autárquica de largos anos e de empenhamento dia a dia, 24 sobre 24 horas, é que será sempre no sentido da resolução do problema da água e do saneamento em Paredes, passando, obviamente, por renegociar, por ser um mediador entre a empresa e o cliente, porque não podemos também deixar de pensar, é uma empresa privada, mas que tem uma relação bastante estreita com a Câmara Municipal. Portanto, temos que servir de mediador, temos que resolver o problema e é isso que eu tenho intenção. Muito bem. Não sei se algum dos candidatos deseja fazer algum acrescento. Alexandre Almeida, Partido Socialista, faça favor. Muito rapidamente, queria fazer só três questões para que fique muito claro. Primeiro, foi o PSD que vendeu o SEMAS à empresa privada, portanto, no mandato da Granja da Fonseca, o PS votou contra. Segunda questão, iremos defender intransigentemente quem neste momento fornece água, quer em Gandra, que é a Junta, quer no sul do Concelho, as freguesias. Vamos avançar com saneamento, mas defendendo a propriedade da água por estas entidades. Terceiro, dizer uma vez mais que existem fundos comunitários, inclusive para a questão dos ramais de ligação. Isto é, por exemplo, em Lousada, as pessoas não pagam aqueles 1000 e poucos euros que nós pagamos aqui para ligar o saneamento, porque até isso é fruto de candidaturas a fundos comunitários do PO-CEUR, que não restem dúvidas. Como é que iremos fazer? Muito simples. Se nós fizermos se a Biowater fizesse um investimento de 1 milhão de euros para fazer mais uns ramais de saneamento, isso custa 1 milhão de euros. Se formos nós a fazê-lo com fundos comunitários, esse 1 milhão de euros só nos fica por 150 mil euros. Este diferencial de 850 mil euros servirá para negociar com a Biowater a redução do preço da água e é assim que vamos resolver esse problema. Não haja dúvidas nenhumas quanto a isso. Muito bem. Avançamos para... Já vai acrescentar algo? Sim, só Álvaro Pinto, CDU, faça favor. Só acrescentar uma questão que é para repor as coisas. É o seguinte, é de que há uma chantagem clara sobre aqueles que têm, portanto, os chamados subsistemas, que têm água mais barata, têm água de melhor qualidade, é bom dizer isso, e portanto, nomeadamente, estou-me a lembrar da Cadopat em Parada do Dei, que foi a primeira cooperativa que avançou com abastecimento de água, e há uma chantagem sobre ou vende a água, ou entrega a água, ou não há saneamento, e portanto, porquê? Porque o lucro de uma empresa privada, e estão aqui todos a dizer que é preciso continuar com as empresas privadas, nós queremos acabar com isso. A água e o saneamento tem que ser uma coisa pública, tem que oferecer qualidade de vida às pessoas, tem que oferecer qualidade de vida às pessoas, tem que haver políticas que defendam a água pública e o saneamento público para que as pessoas possam ter essa mesma qualidade de vida. Então o contrato não é para respeitar. Rui Moutinho, PSD, por favor. Só um pequeno apontamento que tem a ver com o facto de se estar a dizer, e eu ouvi aqui da voz do candidato do PS e da candidata do MPP, que vamos fazer. Eu só acho estranho e gostaria de
de ter percebido, mas de facto se calhar não é para perceber, como é que o candidato do PS, sendo vereador há 8 anos da Câmara Municipal de Paredes, e é aí que se fazem as propostas, nunca apresentou qualquer proposta para que este problema fosse resolvido. Portanto, parece-me que só agora é que acordamos para o problema. Relativamente à senhora candidata do Movimento Positivo, de facto ela inclusive foi vereadora, tendo a seu cargo o pelouro do ambiente, e portanto este dossiê já lhe teve nas mãos e está como está. Portanto, não é suposto estarmos a atacar ninguém, não faz sentido. Nós estamos de facto aqui, e concordo plenamente, queremos é que resolver para o futuro, e resolver para o futuro concordo com o que diz aqui o candidato da CDU. Nós temos que defender as nossas cooperativas, até porque nós temos um exemplo simples, muito bem desenhado no nosso Conselho, que tem a ver com as cooperativas de eletricidade, quer a Celer, quer a Lorde, que no fundo deixam aqui capital no nosso Conselho. E temos que salvaguardar e defender de facto as cooperativas, desde que elas tenham a capacidade suficiente para se constituírem como entidades gestoras de acordo com os requisitos propostos pela ERSAI. Muito bem. Vai-me desculpar, mas Raquel Moreira da Silva, por favor. Realmente fui vereadora do Ambiente 3 anos. E o vereador do Ambiente não foi responsável nem pelo contrato, nem pela condução e para o desenvolvimento do mesmo contrato. E em 2006, quando o Sr. Presidente da Câmara resolve fazer a renegociação do contrato, com aditamento depois, não fomos tidos nem achados para qualquer solução. E o senhor, quando chegou à Câmara como diretor financeiro, espartilhou completamente o papel dos vereadores, nomeadamente a vereadora do ambiente, das oficinas, dos cemitérios, de tudo. E o senhor sabe disso, de todos os pelouros. Aliás, se a minha saída se deve-se em parte à forma como o senhor espartilhava e decidia o que cada pelouro podia estar, usar ou conduzir. E o senhor sabe que eu tenho provas disso. Vamos avançar? Vamos sim. Relembro que o tempo utilizado antes não vai chegar para depois adiante, portanto, uma boa questão, já vamos fazer circular os tempos pelas candidaturas para saberem o que ao fim do primeiro tema foi utilizado. Avançamos para a segunda temática. Segundo o sorteio, é uma temática apresentada pela candidatura da CDU, Coligação Democrática Unitária, por Álvaro Pinto, e a temática que ele traz é reposição das 24 freguesias do Conselho. Faça favor. Como sabe, este é o nosso ponto de honra, e um ponto de honra que está em primeiro lugar num conjunto de 4 prioridades que temos para o Conselho. É de que achamos que é o termo utilizado pode ser forte, mas é uma brutalidade aquilo que aconteceu, que é a extinção das freguesias no Conselho. Na realidade, é que isto ainda aconteceu de duas formas. A primeira é de que as freguesias ficaram portanto, sem a sua identidade, ficaram sem a sua cultura, ficaram sem a sua proximidade, ficaram como que alguém é amputado, como um ser humano ser amputado de alguma coisa. E, portanto, reagem, estão tristes, e naturalmente ficou comprovado com a famigerada lei do Relvas, que veio por aí fora, e, portanto, que houve um conjunto de situações que eram para haver mais mexidas do que aquelas. Todas as freguesias estava direcionado para que todas pudessem ser agrupadas ou extintas. Aconteceu este resultado que aconteceu, e com a nossa chegada à Câmara todas vão continuar a ser freguesias, ou seja, aquelas que quiserem naturalmente ser. E ficou também demonstrado é de que, para além de retirar essa proximidade, das pessoas poderem ir resolver o seu problema junto do seu Presidente de Junta, ficou também provado que não diminuiu os custos de investimento, ou seja, aumentou os custos. E repare, se nós quisermos associar, já lá vamos daqui a bocado, neste tema, aquilo que foi a construção dos centros escolares, é que em algumas freguesias saiu a bandeira da escola, que era a que havia, ficou a da Junta, e depois tiraram a da Junta, ficou sem bandeira. Portanto, nessas freguesias, a bandeira nacional, essa deixou de existir, e na realidade isto é uma coisa estranha para um povo, para alguém que em determinada altura, ajudou a construir uma freguesia que tem a sua cultura, a sua identidade, e portanto e podem estar seguros que isso para nós é um ponto de honra. Faremos isso, aliás o PCP já apresentou na Assembleia da República um projeto para, de reconstrução das freguesias, e sem dúvida nenhuma que este será para nós um ponto de honra. Muito bem. Escutada a candidatura da CDU sobre esta temática, ouviremos então Rui Moutinho, PSD, sobre a reposição das 24 freguesias do Conselho.
Muito bem. Relativamente à reposição ou não, eu acho que o tema é a reorganização administrativa e não propriamente a reposição das 24 freguesias, até porque nós sabemos que não depende da Câmara Municipal nem da Assembleia Municipal a reposição, a decisão sobre a reposição destas 24 freguesias. Importa também ter presente que a redução das freguesias foi uma imposição resultante do memorando da Troika. E importa dizer que a Troika se tornou necessária no nosso país pelo estado calamitoso das finanças públicas em que o governo PS, liderado por José Sócrates, deixou este país. Importa também dizer que esta ideia de reduzir as freguesias foi levada para o memorando da Troika pelo Sr. Secretário de Estado do PS, José Junqueira. Importa também dizer que já em 2005 era António Costa, que atualmente é Primeiro-Ministro, mas que na altura era Presidente da Câmara de Lisboa, que defendia que devia de facto haver fusão dos concelhos e fusão das freguesias. E, posto isto, percebendo este caminho, importa também ter presente que a lei foi publicada de facto, essa lei de Relvas, foi publicada de facto pelo governo do PSD, que herdou o memorando da Troika, portanto tinha que pôr em prática aquilo que era algo que tinha sido um entendimento para que fôssemos financiados, um entendimento com a União Europeia, e de facto não cabia à Câmara a possibilidade de não reduzir, ou seja, a Câmara teria que apresentar, a Câmara e a Assembleia Municipal teriam que apresentar um projeto, sob pena, se não fizessem esta lei 22 de 2012, fazer com que fosse o Governo a definir como era a reorganização administrativa a régua esquadra no Conselho. E houve coragem por parte do PSD, apresentamos uma proposta, ao contrário do PS, que lavou as mãos como Pilatos e disse vamos deixar as 24 freguesias, quando sabiam de certeza que não podia manter-se assim, teria que haver fusão, mas o PSD apresentou uma proposta, boa ou má, na altura foi aquela que se entendeu mais adequada, e já agora deixem que vos diga, o Presidente da Junta de Freguesia de Paredes, que agregou estas 7 freguesias, tem dado nestes últimos 4 anos uma lição de democracia a todos nós, por uma razão muito simples, ao contrário do que diz o candidato da CDU, em todas as freguesias, que sempre que o Presidente da Junta de Freguesia de Paredes vai tomar uma decisão, houve aquele que é o representante de cada uma dessas 7 freguesias. Muito bem. José Miguel Garcês, CDS, a propósito deste tema. Na verdade, eu não consigo deixar de iniciar esta intervenção com uma ressalva aqui do que ouvimos agora aqui, que foi com o atual Presidente de Junta durante estes 12 anos, que fez muito pela freguesia, enquanto nós assistimos à sede do Conselho, que isto não só é um dormitório, como a sede do Conselho morreu isto, mas vamos falar daqui a pouco, mas só para pegar aqui nas palavras, porque na verdade é preciso ter alguma coragem, se algumas candidaturas têm coragem por tentar trazer alguma seriedade e alguma verdade à discussão destas autárquicas em Paredes em 2017, ouvir dizer que o Presidente de Junta da Junta de Freguesia de Paredes fez muito pela freguesia de Paredes, a mim só nos dá vontade de rir, porque efetivamente vimos aqui a sede do Conselho, aqui já vamos falar à frente a questão das laranjeiras, que foi o que tornou, o Presidente de Junta ajudou a tornar as laranjeiras no complexo o cemitério de Paredes, e ouvir dizer que fez muito pela freguesia, na verdade para nós é completamente ridículo. Penso que esta ideia, penso que entre todos os candidatos é transversal, sobre a reposição das 24 freguesias, é claro que para o CDS essa é uma bandeira. Saber também que, apesar da CDU ter aqui aprovado, ter dito que o PCP apresentou uma proposta anteontem na Assembleia da República, dizer que essa proposta também foi chumbada por esta maioria de esquerda, e dizer que, claro, para nós é muito simples, porque há uma questão de uma identidade a defender de cada freguesia, há uma questão da proximidade junto das pessoas, e isso para nós é a coisa mais importante relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Passamos então a ouvir e a escutar Raquel Moreira da Silva, do Movimento Positivo por Paredes. O problema da reorganização administrativa local foi um processo complexo. Aliás, o candidato do PSD soube explaná-lo muito bem. Mas, relativamente ao Conselho de Paredes, a minha posição foi pública nos finais de 2011. Eu fui contra a reorganização administrativa. Inclusivamente, no Queima ao Porto, uma manifestação, eu e o senhor candidato da CDU estávamos presentes, para além de vários ou muitos presidentes de junta daqui de Paredes. E porquê? Porque a junção de 7 freguesias numa mega freguesia denominada Paredes ia contra o valor da identidade cultural, histórica e social de cada uma delas. Isso era mais que óbvio. Queria também dizer que realmente era uma obrigação da Troika, era uma obrigação do município ter que resolver o problema da reorganização. Mas a verdade é que a freguesia de Astromil conseguiu ficar incólume.
Esta é uma situação, uma questão que eu deixo no ar. Agora, eu ouvi falar aqui, eu acho, e o mais importante de tudo? O mais importante de tudo é que a história e as conjunturas alteram-se ao longo dos tempos, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E, portanto, o que eu acho é que a alteração, a reposição, como diz o candidato da CDU, novamente nas 24 freguesias, tem que passar por um processo participativo. Ou seja, neste momento nós teremos que ouvir as populações e questioná-las se elas realmente querem agora desagregação ou não querem. É isto que eu entendo, porque é assim que se faz, é assim que se trabalha, de uma forma transparente e de uma forma participativa. Não é eu acho, não é uns poucos dentro da Casa Branca municipal que decidem. Não, vamos consultar, vamos partilhar as opiniões e vamos ver o que é que a população das 7 freguesias, da mega freguesia de Paredes, quer. É isto que eu tenho a dizer. Muito bem. Não sei se alguém deseja acrescentar algo sobre esta temática. Sim. Eu ainda não falei. Desculpe, claro. Alexandre Almeida, do Partido Socialista. Peço desculpa. Eu vou acrescentar, eu vou-me cingir a factos. As pessoas querem a ação da nossa parte e quanto a isto vou ser muito objetivo, como já fui nas outras questões. Houve uma lei do PSD, a conhecida Lei Relas, que originou esta fusão de freguesias. Neste momento só se fala na desagregação porque o PS pôs de novo a tónica que vai possibilitar essa desagregação. Nós defendemos que essa desagregação é possível ser feita aqui em Paredes, porque temos freguesias que lutaram até às últimas instâncias, do caso, por exemplo, de Besteiros, que o Presidente da Junta de Besteiros, inclusive, tentou providências cautelares até o último momento para evitar essa fusão. Infelizmente, isso não foi possível. Agora, temos freguesias como Besteiros, como Bitarães, que têm uma identidade muito própria, têm tradições muito, ainda há pouco estive nas festas lá da Senhora dos Chãos, tem tradições muito fortes, uma identidade muito própria, tem muitas associações e querem realmente essa desagregação. E da nossa parte, eles querendo essa desagregação, vão obtê-la, até porque quando esta proposta foi à Assembleia Municipal, nós votamos contra essa agregação. Muito bem. Álvaro Pinto, então, por favor, tenham... Sim, é estranho que não consta dos programas e consta agora do debate, ou seja, nós trouxemos isto, fomos os únicos que falámos sobre, mas depois os programas dos outros não consta nada disso. Na realidade, a posição das 24 freguesias, é óbvio, o ABC... Mas aqui não estamos a falar de programa. O ABC... Temas que vieram aqui acima da mesa. Vejam Sem só. entrar em debate, sem entrar em diálogo, por favor. Está a somar o tempo. É só para dizer que... Tu é que falas mais. Por favor. É só para dizer que, na realidade, o ABC da democracia está naquilo em que nós tivemos a oportunidade de demonstrar isso, que é a participação e uma atividade partilhada com todos. É óbvio que as populações é que têm que dizer, não vale a pena estar, mas é preciso que alguém tenha vontade de o fazer, porque é a Assembleia Municipal que, em primeira, que vai dizer, que vai decidir e que vai propor e votar a Assembleia Municipal, sob proposta do Executivo, de facto, a retomada das freguesias, ou seja, aquilo que é a realidade das 24 freguesias. Sobre a Troika, esclarecer. O que estava no memorando da Troika era a extinção, ou o agrupamento e a extinção dos conselhos. Convém dizer, não é nada, mas ninguém tocou nos conselhos, e é bom que se saiba disso. Segunda questão, o PS foi em Paredes, escreveu um comunicado, e é bom que se diga, que é a favor, que escreveu um comunicado, não é falso, eu provo, está no jornal, não foi o seu candidato, segundo candidato à Assembleia Municipal, era Presidente da Comissão Política, escreveu, está escrito, está no Jornal Progresso de Paredes, não trouxe aqui para o efeito, é fácil provar, mete-me um processo de crime se eu não estiver a faltar, se eu estiver a faltar à verdade, é verdade o que eu estou a dizer, foram os primeiros a falar que era preciso haver extinção de freguesias. E depois o PSD consumou e o CDS votou a favor. Sem dúvida nenhuma que esta é a nossa bandeira, esta sim, connosco, Bitarães, Gondala, é nacional. Bitarães, Gondalais, Mouris, Besteiros. E dizer, fui eu, e depois com o meu partido, que fui o primeiro a fazer uma organização, criou-se o movimento contra a extinção de freguesias, iniciou-se. O primeiro encontro foi feito em Parada Tudeia. Portanto, convém dizer, a este propósito, que todos podem agora dizer muitas coisas, mas na realidade quem andou pelo país inteiro fui eu, o primeiro debate foi em Parada Tudeia, portanto, ninguém retira este capital à CDU. CDU, connosco, as freguesias que aqui mencionei voltarão a ser freguesias. Passamos então este tema da reposição das 24 freguesias do Conselho, trazido a debate pela candidatura da CDU, efetivamente.
O terceiro tema a tratar é proposto pela candidatura do PSD, Rui Moutinho, dívida municipal. Faça favor. Muito bem. Relativamente à E dívida... apela à gestão de tempo. Ok. Relativamente à dívida, há aqui um pormenor que é importante. Eu de facto, fico preocupado quando vejo pessoas que são candidatos à Câmara Municipal e que dizem que a dívida da Câmara Municipal, uns dizem que a dívida deve ser superior a 100 milhões, como se isso não fosse possível ser consultado. Outros dizem que a dívida é de 102 milhões, para depois num outro local onde já lhes apetece dizer que são 107 milhões. Vamos ser claros. A dívida da Câmara Municipal está publicada no site oficial da DGAL. A dívida da Câmara Municipal é possível ser acedida por qualquer cidadão deste Conselho ou deste país. Vão ao site da DGAL, portal autárquico, e verificam lá qual é a dívida da Câmara Municipal. Não é, nem de forma nenhuma, os 102 milhões, nem sequer para lá caminha. São 50 milhões de euros, 367.152 euros no final de 2016. Foi o próprio PS do Governo que veio desmentir o PS de Paredes, dizendo especificamente qual é a dívida da Câmara Municipal. Eu agora já percebo porque é que nos outdoors do PS dizia mudança e verdade e agora retiraram a parte de verdade, porque de facto agora percebeu-se que para dizer algumas coisas é necessário mentir. Não é verdade que a dívida da Câmara seja 102 milhões. E já agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu, de facto, exerci funções nesta Câmara, exerço funções nesta Câmara há cerca de 6 anos. Quando eu cheguei à Câmara, a dívida da Câmara era de 64.816.221 euros. Hoje, a dívida da Câmara são 50 milhões. E para quem me apelida de tesoureiro, primeiro fazendo chacota de uma profissão que eu respeito imenso, respeito todas já agora, diga-se de passagem, mas quem me apelida de tesoureiro só me deixa contente porque de facto a área financeira é uma das que eu sou responsável e nessa área nós temos dado cartas. A prova disso é que sempre que ia um assunto à Câmara Municipal, quando eu não era candidato à Câmara Municipal, sempre que ia um assunto à Câmara Municipal, o seu vereador do Partido Socialista dizia que se esse assunto vem da parte do Rui Moutinho, certamente é porque está bem instruído. Portanto, só mudou de opinião a partir do momento em que percebeu que afinal eu era candidato à Câmara Municipal. Portanto, relativamente à dívida, a dívida da Câmara não é de longe nem de perto aquilo que é pregoado pelo PS, não é de longe nem de perto aquilo que é pregoado pelo Movimento Positivo. A dívida da Câmara é pública, está publicada e dizer que o revisor oficial de contas da Câmara Municipal manuseia documentos fica mal alguém para quem é revisor. Nunca ninguém disse. É muito fácil fazer. Já vai poder intervir, José Miguel? Já vai poder intervir. Portanto, este foi o ponto de vista sobre esta temática trazida a debate por proposta de Rui Moutinho. Em bom rigor, 2 outras candidaturas também desejavam fazê-lo, era o CDS e o Partido Socialista. Assim sendo, José Miguel Garcês, o que lhe aprover dizer sobre dívida municipal. É lógico que se a Câmara de Paredes admite uma dívida exigível na ordem de 50 milhões de euros, logo o passivo é superior a 100 milhões. Aliás, o próprio candidato até admite numa entrevista, penso que no verdadeiro olhar, que o passivo é de 102 milhões de euros. Está aqui. E quando o candidato admite, ainda por cima é diretor financeiro, podemos imaginar umas dezenas de milhões acima. Até porque só no presente ano, em dívida não contabilizada até agora, ninguém imagina quantos milhões a autarquia gastou nestes últimos desvarios eleitoralistas, obviamente, que alguém há de pagar. Agora, do ponto de vista do CDS, essa questão é muito mais chocante e é pior por uma razão simples. É porque existe esta dívida toda e a obra não está feita. E o CDS, a primeira coisa que vai fazer quando chegar à Câmara Municipal de Paredes é efetivamente fazer uma realização de uma auditoria, realizar uma auditoria às contas para perceber o que dinheiros é que foram gastos e que milhões é que foram gastos na questão de projetos que não saíram do papel, como é o caso do Planet Valley, como é o caso da Arton Shares, como é o caso da do Mirífico complexo desportivo, aquele complexo desportivo que ia ser feito. E por isso, eu não sei, sinceramente, e acho que é necessário repor aqui alguma verdade e alguma consciência nas pessoas, é que a dívida é muito superior, as pessoas não sabem bem, porque engenharias financeiras, como toda a gente sabe, são possíveis de fazer, para as coisas ficarem mais bonitas, mas no próximo ano alguém vai ter que pagar. E essa questão é muito importante. Agora, estar aqui a dizer que está tudo bem e que está tudo ótimo, e nós olhamos para o Conselho.
falamos há bocado de alguns temas. A questão do saneamento não está concluída. A Câmara tem um passivo muito grande, tem uma dívida enorme, sem obra feita. Somos ainda inclusive, agora estamos na área metropolitana do Porto, somos os últimos. Era preferível sermos os primeiros de Valdo Sousa. Na altura, do tempo de Jorge Malheiro, não havia dívida. Na altura do CDS, enquanto o CDS governava a Câmara, não havia dívida. Verdade? Ainda bem, pronto. Agora até vai dizer que o PSD também não tem Desculpe, culpa. Não, mas eu vou-lhe fazer uma pergunta. O PSD não tem responsabilidade nenhuma nesta questão da dívida? Responderá se achar por bem adiante. Agora não. Pronto. Por aqui, então fica por aqui. Raquel Moreira da Silva, sobre a temática dívida municipal, por favor. Sobre a dívida, eu ouvi com muita atenção o senhor diretor financeiro da Câmara Municipal de Paredes, e ele é bom nos números, realmente, eu tenho que reconhecer. Só que os números apresentados são números, e números mais nada, não é mais nada. Porque ele sabe que nós sabemos que há muitas formas de matar pulgas. E nós sabemos perfeitamente que as contas que estão apresentadas e os números que são apresentados não correspondem à realidade. Tal como disse o candidato do CDS, há obra aí fora agora a correr e adjudicações rápidas, contratos não sei se haverá, concursos e muito menos, porque há prazos a cumprir. Não se ria, Sr. Candidato, não se ria, sabe porquê? Isso só demonstra o seu nervosismo, demonstra o seu nervosismo. A dívida existe, ponto final. E é uma grande preocupação para nós todos e principalmente para quem é como eu e muitos que estão aqui, ou todos aqui nesta sala, exceto para quem não cumpre, é reconhecida. Portanto, eu acho que nós deveríamos saber e conhecer exatamente as receitas, onde é que essas receitas são gastas, e porque senão acontece o que aconteceu agora há pouco tempo nos jornais nacionais e nas televisões, a falar na investigação da OLAF, em que... 600 milhões de euros. Exatamente, e portanto este organismo entregou um relatório final em que há suspeitas de falsificação e corrupção. E eu até achei interessante o senhor dizer que até nem é para ligar para estes resultados, porque eles até nem sabem o que fazem. É o que o senhor diz na entrevista ao Verdadeiro Olhar, que pertence do seu diretor de campanha. Pronto. Bem, mas também acrescento outra coisa. Quando eu digo que não há transparência, não há mesmo, porque o senhor sabe que eu sei, e nós sabemos, que muitas vezes foram solicitados pelos vereadores informação sobre, nomeadamente, a contabilidade, a dívida, os números da Câmara, e que não eram, de maneira nenhuma, eram entregues. Pois, isso aí, olha, que fica na consciência, mas o senhor vereador Alexandre Almeida pode confirmar completamente aquilo que eu estou a dizer, porque cansou-se de solicitar documentos, mas documentos até, inclusivamente, sem ser só relativas aos números e à dívida da Câmara Municipal de Paredes. Depois, acho outra coisa estranha, o senhor falou, mas não disse que a DGAL tem realmente público uma lista de municípios em incumprimento e que em julho de 2017 está lá Paredes, e está Paredes em classe A, que diz entidades com compromissos assumidos em julho de 2017 superior aos fundos disponíveis comunicados em julho de 2017. Portanto, nós fazemos parte desta lista. E eu não vou repetir, porque o senhor é licenciado em Direito, sabe perfeitamente quais são as consequências da falta do não cumprimento da lei dos compromissos. E depois há aquele ditado antigo, nós devemos dar o passo do tamanho da perna. E depois o senhor diretor financeiro também existe na Câmara para travar aquelas ideias do senhor presidente da Câmara que poderiam, de alguma forma, não estar de acordo com as prioridades e com as necessidades do Conselho de Paredes. Porque eu acho que um autarca e um perfil de um autarca passa exatamente pela proximidade, pelo trabalho com a população e ver e verificar e concluir e ajudar às necessidades e às prioridades das pessoas. O que não aconteceu. Foram obras megalómanas e que o senhor subscreveu, o senhor assinou. Portanto, a dívida existe e há, com certeza, e da nossa parte... Sra. Raquel, permita-me só interromper. Faz favor. É necessário esclarecer aqui uma coisa. Que esta questão que falou, e é bastante pertinente, da questão da ocultação de documentos, também temos que saber que a oposição, não foi só o PSD, mas a oposição também tem deveres.
E o que nós assistimos nos últimos 12 anos foi, ou nos últimos, até no último mandato, foi a que a oposição fez as queixas, e as queixas não se fazem na comunicação social, as queixas fazem-se nas instâncias próprias. E não é vir dizer para a comunicação social que a Câmara não nos mostra os documentos, a Câmara não nos mostra o relatório da OLAF, que nós fazemos uma boa oposição. Pois, mas deixe-me complementar. José Miguel, por favor. José Miguel, por favor. Eu ainda não terminei. Faça favor. Mas deixe-me dizer-lhe que eu concordo, mas eu estive no local e é complicado, é muito complicado um vereador da oposição, em minoria, solicita um documento e não é-lhe negado, e não vale a pena porque aquilo ali dentro não há transparência, nem há partilha, portanto, reconheço que existe a dívida e estou muito, mas mesmo muito preocupada e quando for Presidente garanto-lhe que a gestão da Câmara será feita de uma outra forma, de uma forma muito mais equilibrada e com toda a certeza de acordo com aquilo que a população de Paredes espera da minha pessoa. Muito bem. Sobre dívida municipal, o candidato do Partido Socialista, Alexandre Almeida. Muito bem. Esta é realmente daquelas questões que mais me preocupa, porque é uma questão com que me vou ter que debater de imediato a partir do dia 1 de outubro, e uma vez, tal como já fiz no último debate, vou ser muito objetivo nesta questão para que não haja dúvidas. Passivo da Câmara Municipal de Paredes em 2010, no ano anterior à entrada do Dr. Rui Moutinho para diretor financeiro da Câmara Municipal. 76.932.006, o balanço da Câmara Municipal. Passivo da Câmara Municipal no final de 2016, balanço da Câmara Municipal auditado a 31 de dezembro, 102.152.345. Quando se fala que a meio do ano já é em 107 milhões, é porque os balanços provisionais que nos foram apresentados já falavam em 107 milhões. Agora, com estas obras à pressa que estão a ser feitas neste momento e com alterações ao orçamento a fazer obras agora e imputá-las para o futuro, esse passivo vai disparar muito mais. Mas em relação a contas, gostaria de dizer mais. Gostaria de dizer mais dois dados muito interessantes. Cobrança de IMI, que é proposta pelo Dr. Rui Moutinho como diretor financeiro da Câmara, cobrança de IMI em 2010, relatório de gestão da Câmara Municipal de Paredes, antes da sua entrada. A receita era de 5.673.117. Cobrança de IMI aos pardenses no final de 2016, 9.066. Vamos a falar de mais quase 4 milhões. Ou seja, é assim que este diretor financeiro, geria a Câmara Municipal. E mais, nem com este aumento de IMI, e eu podia-lhes falar, até porque tenho muito tempo disponível, e depois, senão vou ter que depois fazer no final vou ter que fazer um discurso, porque não vai haver debate, vou ter que fazer um discurso. Repare, vou-lhe só dar aqui a evolução do IMI que foi cobrado no mandato do Dr. Rui Moutinho aos pardenses. Em 2011, 5.832. Não me interrompa. Não, mas é só para corrigir uma questão de terminologia. Quem teve mandato não me interrompa. Em 2012 cobrou 6.036. Em 2013 6.251. Em 2014 7.057. Em 2015 8.916. E finalmente em 2016 9.066. Portanto, havia margem perfeitamente para reduzir o IMI aos pardenses, mas só souberam gerir com cobrança de impostos no máximo. E mesmo assim, para mostrar a incapacidade dessa dupla, Celso Ferreira e Rui Moutinho, de gerir a Câmara Municipal, vamos mais longe. É que para salvar a Câmara Municipal da insolvência, porque felizmente a Câmara Municipal teve mecanismos a que pudesse recorrer, o que infelizmente algumas empresas em Paredes não tiveram e entraram em insolvência, senão a Câmara Municipal também tinha entrado. Em 2013 a Câmara Municipal teve que recorrer ao PAL e fazer um empréstimo de 19 milhões de euros, 19.755 a 14 anos para não entrar em insolvência. Somos nós que vamos pagar esse valor. E depois, no ano passado, em setembro de 2016, fez outro empréstimo de saneamento financeiro no valor de 11.761.000 euros. O que eu quero dizer com isto é que o meu adversário do PSD está habituado a trabalhar com a dívida. Isto sabe porque é que está habituado a trabalhar com a dívida? Porque também foi Presidente da Assembleia de Freguesia de Recarei no mandato de 2009 a 2013 e deixou também uma dívida colossal de 100.000 euros para o outro Presidente de junta, o Belmiro de Sousa. E agora, eu estou para ver as contas que vão chegar à Câmara, as faturas que vão chegar à Câmara a partir de outubro, quando nós formos eleitos, e o quanto vai aumentar o passivo com todas estas obras feitas à pressa, que já somos conhecidos pelo Conselho das Obras a 5.000 euros. Isto é, fazem-se obras e negocia-se com os empreiteiros de pagar 5.000 euros todos os meses.
Pois bem, falta-nos ouvir sobre esta temática Álvaro Pinto, eventualmente ainda rebater algo que alguma das candidaturas deseja sobre o que foi transmitido, mas nós temos efetivamente que ir para um pequeno intervalo. Retomaremos na segunda parte, dando voz a Álvaro Pinto da CDU sobre esta temática de dívida municipal. Até breve, é um intervalo de 3, 4 minutos. Muito bem. Eu gostava muito da Regina. Vamos retomar. Pois bem, regressamos para a segunda parte do debate sobre as eleições autárquicas no Concelho de Paredes, com os candidatos a Presidente de Câmara Municipal, nomeadamente e pela ordem do sorteio de intervenções, Alexandre Almeida, do Partido Socialista, Álvaro Pinto, da CDU, Coligação Democrática Unitária, Rui Moutinho, do Partido Social Democrata, José Miguel Garcês, do Partido Centro Democrático Social e Raquel Moreira da Silva, do Movimento Positivo por Paredes. Também é candidato a Presidente de Câmara Municipal de Paredes pelo Bloco de Esquerda, Paulo Teles, que, por motivos de agenda e posteriormente por manifestar, não aceitou o convite que a rádio realizou. Posteriormente, ontem à noite, manifestou vontade em participar. Questões técnicas essencialmente impediram a presença dele. Por todos os efeitos, vamos retomar esta segunda parte. Terão presente que encerramos a primeira falando de dívida municipal, temática trazida a debate pelo candidato do Partido Social Democrata, Rui Moutinho. Já escutámos José Miguel Garcês, além do próprio Rui Moutinho, também Raquel Moreira da Silva e ainda Alexandre Almeida. Para encerrar esta temática, falta-nos escutar Álvaro Pinto, da Coligação Democrática Unitária. Faça favor. Não interrompi, queria construir o meu raciocínio de uma forma até ao fim. Portanto, fomos, já o disse e repito, existe uma entidade chamada os auditores que apresentaram aos membros da Assembleia Municipal uma conta de dívida, que é aquela referida e que nós conhecemos de 2016, e portanto a dívida foi apresentada e nós já o dissemos, repetimos. A responsabilidade criminal de quem uma auditor apresenta dos tais 50 milhões de dívida é da responsabilidade deles. Nós temos que, perante números que nos foram explicados e colocados no relatório de atividades e contas, é perante esses que a gente se pronunciou e é perante esses que eu conheço. Quando chegar lá, se a realidade for outra, naturalmente as coisas tratarão um outro caminho. Agora, ouço falar aqui, parece que eu vi um filme ao contrário, um filme de terror. É bom que se diga isto claramente, não é? Nós temos pessoas aqui que são candidatos, caso de todos que estão aqui, têm responsabilidade direta nesta dívida. E eu vou explicar porquê. Uma primeira questão tem a ver com 17 anos de vereadora, mais 4 anos de assessora da professora Raquel, que ajudou a construir esta dívida da Câmara Municipal. Esteve dentro, não se conhece, digamos, publicamente de que havia problemas em relação a tudo isso. Portanto, isto é uma realidade, não é? É uma realidade indesmentível. E, portanto, agora dizer comigo vai haver transparência, vai haver, portanto, estava lá, e há bocado falava do vereador da oposição, mas na realidade não era da oposição, era do poder. As zangas, as chatices, os problemas que há entre eles a nós, não nos interessa, interessa é a responsabilidade que teve, não pode mas tem que se corrigir. não pode, não são 17 anos, mais 3 nem 4. Faz isso assim. Não pode, esta é uma realidade indesmentível. Não, mas ele devia limitar-se a falar da dívida, falar do assunto. Pode-me subtrair o tempo. 17 mais 4 anos são 21 e, portanto, esta é uma realidade indesmentível. O que esteve a fazer este tempo todo para denunciar uma coisa que hoje é preciso transparência quando esteve lá. Segunda questão tem a ver com todos os partidos. A dívida descomunal da Câmara Municipal tem a ver com uma realidade que nós votamos contra. Nós achamos que aquilo que todos estiveram de acordo na grande dívida que se construiu, todos os partidos, foi a criação dos centros escolares, que em muitos casos têm escolas virtualmente ocupadas, que deviam estar ao serviço de todos, totalmente equipadas, aliás, recuperadas no tempo em que eu era Presidente de Junta, como toda a gente bem sabe, recuperadas nesse tempo, e portanto para nós é um erro histórico a construção desses centros escolares, que
possibilitou esta grande dívida e que teve os votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS. É bom não esquecer, porque não vale a pena agora dizer que há... Portanto, estão associados a tudo isso e, portanto, Já vai poder interventar. José Miguel, por favor. Estão associados ainda por... Não, tem. É o maior volume de investimento da Câmara Municipal teve a ver com os centros escolares. E, portanto, é bom que se saiba que as pessoas, de facto, não deviam ter feito. Aliás, escolas que não têm, enfim, as condições que deviam ter, um recreio coberto, portanto, que não existe, uma construção naturalmente deficitária e, portanto, escolas abandonadas ou virtualmente ocupadas, que deviam estar ligadas a essas freguesias que perderam a freguesia, perderam a escola. E, portanto, isto é preciso, digamos, não deixar de referir aqui que a responsabilidade da dívida que chegou à Câmara Municipal são de todos os partidos que estão à volta desta mesa. Posição da CDU. Abre espaço para rebater algumas das coisas transmitidas. Rui Moutinho, PSD, por favor. Ora bem, há aqui um pormenor que acho que é extremamente importante ser esclarecido. Primeiro, o PSD denota mais uma vez o nervosismo de alguns candidatos que querem mesmo confundir o povo, principalmente vindo de um revisor oficial de contas, dizer que passivo é igual a dívida, isto é um disparate pegado, mas toda a gente que tem conhecimento na matéria sabe que o é. Já agora uma outra questão que também é extremamente importante. Eu não tive um mandato, nem tenho um mandato. Fui diretor financeiro e jurídico e administrativo da Câmara Municipal de Paredes e nessa qualidade está à prova, está à vista de toda a gente, um excelente trabalho. Quem teve um mandato foi o Sr. Vereador. O senhor é que esteve lá 4 anos e nunca fez nada para que as coisas fossem diferentes. Até porque o senhor chegava às reuniões mudo e saía calado. Portanto, mas isso é outra questão, as pessoas também sabem, as atas são públicas e é fácil consultá-las, não tenho o que dizer. E outra questão também extremamente importante, dizer que eu, enquanto Presidente de uma Assembleia de Freguesia, sou responsável pela dívida de uma Junta de Freguesia, convenhamos, é de bradar aos céus. Ou denota que de facto não conhece e está impreparado, ou que efetivamente quer enganar. E é isso que de facto os pardenses já perceberam, porque atirar areia para os olhos é muito fácil, o problema é apresentar medidas. Agora só faltava dizer que o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Granja da Fonseca, também é completamente responsável pela dívida da Câmara Municipal que tem hoje. E outra coisa também extremamente importante, afirmar que as contas da Câmara Municipal estão maquilhadas quando elas são auditadas por um revisor oficial de contas, quando elas são apreciadas pelo Tribunal de Contas e são publicadas no site oficial do Governo, é no mínimo caricato. No mínimo caricato. E já agora deixem-me dizer uma coisa, relativamente à questão de a lei de compromissos e ter que ter um compromisso, eu por acaso gostava que me explicassem, mas certamente não explicarão, como é que é possível dizer que se vai pagar manuais escolares em novembro, quando de facto esta Câmara Municipal vai tomar posse em novembro, o orçamento vai ser aprovado em dezembro e só em janeiro é que entra em vigor o orçamento para o novo mandato. São coisas caricatas, mas isso já certamente as pessoas já perceberam. Não sei, cada um deseja intervir, José Miguel? Não? Eu tenho deseja intervir, Raquel Moreira, faça favor. O Sr. candidato da CDU vai-me desculpar, mas nós os dois temos que nos entender. Eu já tinha notado no outro debate que o senhor estava ligado umbilicalmente ao candidato do PSD. Aliás, notou-se, ouviu-se. Hoje volto outra vez a reparar que o senhor, as suas intervenções é a professora Raquel. O senhor esquece que eu não estive de 17 anos mais 3 como adjunta. Eu estive de 1 de julho de 1997 até 18 ou 19 de outubro de 2012 como vereador e adjunta do senhor Presidente da Câmara, Granja da Fonseca. Portanto, foi menos. Mas isso não invalida, porque o tempo não conta, o que conta é a qualidade. E a qualidade é que eu demonstrei e demonstro, e é público, e o povo reconhece a minha transparência, a minha frontalidade e principalmente a minha capacidade de trabalho, Álvaro. Não vale a pena, não há ninguém que a desminta. E mais, a minha honestidade, principalmente, aliás, em 2012, quando eu saio porque sou honesta e digna e tenho moral, porque eu não concordava com as diretivas e com as prioridades políticas do Executivo e não fiquei lá a cumprir calendário como outros. Eu retirei-me, mantive-me até ao fim do mandato porque fui eleita pelo povo e fui para
para a minha escola, porque sou professora com muito orgulho. Desculpa, não me interrompa, porque eu agora estou eu a durante esse falar. tempo, E, um portanto, silêncio. durante o tempo em que estive, Silêncio. desculpe, durante o tempo em que estive como vereadora, e tu sabes muito bem que os vereadores não têm qualquer autonomia financeira, não têm, principalmente com um presidente de Câmara que decide tudo e mais alguma coisa. Eu nunca concordei com as obras megalómanas do presidente da Câmara, mas valia de alguma coisa eu dizê-lo? Não, não valia. Quando eu, inclusivamente, prevejo e até projeto e até me candidato a um centro interpretativo em Vila Cova de Carros e a rebelia da vereadora do Ambiente é transformado numa escola de golfe, completamente à rebelia nas minhas costas, está provado que estive lá, cumpri o meu trabalho com afinco, com dedicação, com amor à causa, mas não sou responsável por essas coisas, porque depois há aquilo que tu conheces muito bem, a disciplina de voto, a lealdade, e esses princípios eu nunca abdiquei deles. Portanto, não me responsabilizes por aquilo que aconteceu ou pelos caminhos que seguiram o Executivo da Câmara. Certo? Está. Aliás, eu provei isso quando saí. Concluía, por favor. Excelente. Pronto. Alexandre Almeida, por favor. Bem, sim, eu teria de rebater esta situação. Aquilo que eu, em primeiro lugar, eu não lhe admito que ponha na minha boca que tenha alguma vez feito algum comentário em relação ao trabalho dos meus colegas revisores oficiais de contas. Nunca o fiz e não lhe admito, foi o senhor que o disse, eu não lhe admito que diga isso. Fique bem claro. Nunca me pronunciei sobre o trabalho dos meus colegas revisores oficiais de contas, nem estes, nem qualquer outros com quem me tenha cruzado. Em segundo lugar, aquilo que eu falei foi de factos. Está aqui o balanço auditado de 2010 com 76 milhões, está aqui o balanço auditado de 2016 com 102 milhões. Depois, já que falou na questão dos livros escolares, o candidato do PSD deve pensar que eu vou ser eleito em outubro e que só vou começar a trabalhar em janeiro. Não é assim. Eu faço-lhe uma pergunta. Sabe quantas alterações ao orçamento de 2017 já foram feitas ao longo de 2017? Sabe-me responder a essa pergunta? Sr. Vereador, eu sei Não, responda-me essa pergunta. Você é diretor financeiro. Eu sei Responda-me, por favor, quantas alterações respondem? Sei explicar. Não sabe, pois não. Sei explicar uma coisa muito não, simples. Responda-me essa para pergunta ter simples, uma não sabe alteração. explicar. Ó, Sr. Vereador, Então não se me eu quero a interrompa. resposta, eu tenho que lhe dar. Mas Então, é sim ou não? Sabe ou não? Sabe quantas houve ao longo de 2017? Responda-me, sabe ou não? O senhor sabe que é uma alteração orçamental? Sabe quantas? Não sabe. Então eu vou-lhe dizer, neste momento já houve 19 alterações ao orçamento. Aquilo que vai acontecer, eu vou ser eleito em outubro, em novembro faço de novo uma alteração ao orçamento e com isso permite-me fazer o subsídio que vou fazer às crianças que estão portanto, que têm livros até o 12º ano para reembolsar as pessoas desse valor. É tão simples quanto isto. É tudo legal e é até caricato que faça uma conferência de imprensa a dizer o contrário. E finalmente, dizer que há pouco não disse, é que eu não tenho dúvidas que o passivo da Câmara Municipal vai crescer muito, porque basta ver o uso e abuso de ajustes diretos feitos nestes últimos tempos. Um ajuste direto só pode ser feito até 150 mil euros. Isso, uma vez mais, mostra a tal falta de transparência que há pouco já falaram aqui, e é a quantidade de ajustes diretos, basta ver, a serem de 149.800 e qualquer coisa, é por demais, e é por isso que temos as contas da Câmara de Paredes no caos em questão. Peço desculpa, mas só tenho... Faça o favor, Rui Montinho. Se calhar, se me permite, eu não vou responder. Supondo que vai ser dito, possa tocar eventualmente com as Não sabia contas. quantas Não sei, alterações- será preferível Rui primeiro Álvaro Pinto e fazer o Sim, fecho a sim, com seguir, certeza. se achar bem. Tem a bola. Portanto, eu falei de dados objetivos e quero responder àquela que não lhe admite aquela conotação com o PSD, porque eu sou um homem livre e sou um homem livre que em cada momento decidi sempre pela minha cabeça, mesmo estando debaixo de um partido da CDU. Toda a gente sabe que na Câmara Municipal votei conforme quis e disse sempre, sou um homem livre. Atrás de mim tenho uma história de 3 mandatos sempre a subir, maioria absoluta CDU. E deixei um investimento numa freguesia que ela conhece, que foi onde nasceu, um investimento e cheguei ao fim do mandato sem nenhum cêntimo de dívida ao Não meu foi isso que sucessor. foi posto em causa. Isto é qualquer coisa de extraordinário. Segundo, quando me acusa disso, eu não lhe admito isso, porque há muito tempo que todos se aperceberam que a senhora vereadora era a almofada do PS. E, portanto, há muito tempo. Almofada. E esse é um problema. E esse é um problema. Senhor candidato, Foi o senhor que me disse que eu era do O PT. senhor- Eu nunca falei e ataquei aqui. Eu disse que responsabilidades das dívidas eram do Eu sou a PSD, almofada do do
CDS Conselho e de do Paredes. PS. Desculpe, sim, porque votou a Carta Educativa, Também porque é há um grande investimento, acha que foi uma grande obra, e nós achamos que não, votamos contra, toda a gente conhece. Portanto, são responsáveis, e é isso que eu quero deixar bem claro. Queria ainda dizer uma coisa sobre investimento público. Breve, por favor. Depressa, muito rápido. Investimento público tem a ver com toda a minha vida. A minha vida foi dedicada às causas sociais e às causas de investimento público. As pessoas não sabem que uma das grandes responsabilidades de existir via dupla e eletrificada neste Conselho, que vai desde Paredes até ao início de São Martinho de Campo, foi, Penafiel até São Martinho de Campo, foi da responsabilidade onde eu tinha responsabilidade. Portanto, é um investimento. E não temos aqui um terminal em Paredes, porque na altura, em 1993, 1990 também, não se importaram, desinteressaram-se completamente do comboio. Já agora dizer também que pela primeira vez, para o Porto e para o norte do país, houve um investimento, porque isto está associado ao desenvolvimento da parte sul do Conselho. O comboio é algo de desenvolvimento, onde nós, eu, Álvaro Pinto, dentro da minha estrutura, enquanto sindicalista, teve uma intervenção preponderante na conquista deste alargamento e duplicação da via dupla que desenvolveu o Conselho de Paredes, a parte sul. E é da responsabilidade autárquica? Assim vamos sair daqui. Eu penso que gastarão o tempo, eu acho que sobre esta temática da dívida. Ele já deve ter das mais tempo que nós atrações. todos. Rui Moutinho vai circular o tempo das várias pessoas, daqui a pouco encerrando este tema, e obviamente servirá de limitação para as intervenções seguintes, porque vamos aproximando do final. Rui Moutinho, por favor, de forma célere. De forma célere, mas a questão foi colocada, eu tenho que a responder. É lógico que não é relevante o número de alterações orçamentais, é relevante que as pessoas percebam e que sejamos claros que para fazer uma alteração orçamental significa tirar de uma rúbrica para meter noutra. Claro. Quando chegamos ao final do ano, como sabemos, todo o orçamento é feito com rigor, portanto não há rúbricas disponíveis para o montante necessário, a não ser que o Sr. Vereador não saiba, e certamente não saberá, a não ser que o Sr. Vereador não saiba qual é o montante necessário para pagar os manuais escolares. E já agora, certamente o Sr. Vereador, eu sei que o senhor está nervoso, mas deixe os outros falar. Eu também o deixei falar. O senhor está nervoso, as sondagens não são favoráveis, mas neste momento estamos a discutir algo que é importante. Estamos a discutir algo que é importante. Para se fazer uma alteração orçamental, forçosamente teria que ter uma outra rúbrica onde fosse retirar esse montante. E o senhor sabe muito bem que neste momento do ano já não era possível retirar. Portanto, só poderá funcionar a partir de 1 de janeiro de 2018. Mas, pronto, tudo bem. O senhor inclusive até diz que vai pagar sem faturas, eu compreendo. É mesmo, mais uma vez, a tirar areia para os olhos dos pardenses. Eu tenho que intervir. Não, relativamente a esta matéria, não, eu queria... Então avançamos para o seguinte. Alexandre Almeida, por favor. E não sei se os tempos estão corretos, eu estou aqui a poupar no tempo, queria falar do próximo. Eu tenho que intervir para dizer, clarificar muito bem esta questão, ainda a Câmara ainda estaria pior que aquilo que eu penso se não tivesse 300 euros para alocar de uma verba para outra. Quanto a isso, nem vale a pena rebater mais. Quanto à outra questão, que é mesmo infantil, da questão das faturas, que vocês estão a criar um facto, que eu preciso das pessoas que têm que apresentar as faturas para serem reembolsadas. Primeiro, nenhum particular é obrigado a guardar faturas. E depois, a coisa é tão simples quanto esta. Nós temos os dados perfeitamente à mão de todas as pessoas, as crianças e jovens que frequentam até o 12º ano. Sabemos perfeitamente os que são. É só atribuir-lhes o subsídio, está feito. Para que é que eu preciso das faturas? Sabe se eles compraram, sabe se eles fotocopiaram. E qual é o problema? Então você vai fazer isto. Não. Então você vai. É uma promessa de estarmos em altura. Por favor, José Miguel. Então você vai cometer essa injustiça. Então você vai cometer essa injustiça. Quem comprou os livros vai ser reembolsado. Quem não comprou os livros, até porque não tinha dinheiro, vai se sujeitar. Esses não têm direito a uns manuais novos. Seu Vereador, ser reembolsado significa que se teve uma despesa e que se devolve a despesa. E já agora deixe-me dizer uma coisa. É um subsídio, não é? E deixe-me dizer uma coisa, Sr. Vereador, porque é extremamente importante. A Câmara só não adquire os livros e os distribui por uma razão muito simples, porque se o fizesse teria que recorrer a um concurso, iria matar o comércio local. O que nós vamos fazer é coisa completamente diferente. Os pais vão comprar os livros à papelaria, à livraria onde é usual, para fomentarmos o comércio local e depois vamos efetivamente devolver o dinheiro. É assim que funciona. Isso é o que está no meu programa eleitoral. E quem ainda não fez, que o faça, porque em novembro nós vamos reembolsá-lo. Quem ainda não fez, que o faça no comércio tradicional. Aliás, nos nossos compromissos, isso é mais, já
já estava em 2013 e está... Não teremos tempo de entrar nessa temática de Sim, mas eu tenho muito tempo disponível, repare. Você passou isso é que iremos perceber. Está aqui claro que não é. Eu, no meu segundo compromisso, diz vamos apoiar as famílias com ofertas de juntos escolares até o 12º ano, enquanto o Estado não garantir. Exatamente. Já defendi isso em 2013, volto a defender. Exatamente. E faço aqui um apelo. O Sr. Vereador tem toda a razão. Já defendi isso em 2013. Claro. Que é caricato, é que isso só aparece na altura dos manifestos eleitorais. Porque o senhor foi vereador durante 8 anos e em momento algum, e é fácil, consultem as atas, são disponíveis, estão no site da Câmara Municipal e o senhor aprovou-as todas, em momento algum o senhor propôs essa medida. Portanto, mais uma vez, para si é uma medida eleitoral. E valia a pena propor. Programa do PSD. Só está a chegar ruído ao auditório, só está a chegar ruído, não estaremos a dar a melhor das imagens. Portanto, se cada um falar no seu tempo, eu penso que todos beneficiarão e os nossos ou vossos eleitores, nossos ouvintes, terão condições de tirar melhores ilações e melhores conclusões, supondo que é isso que efetivamente se deseja que possa acontecer neste debate. Encerramos a temática número 3, dívida municipal. Iremos passar para o quarto assunto proposto e, neste caso específico, é o assunto complexo das Laranjeiras, trazido a debate pela candidatura do CDS na pessoa do José Miguel Garcés. Faça favor. Ainda, se me permite, ainda antes, vai fazer circular-se os minutos de cada candidatura, aproximamos do final e, portanto, eu vou, em alguns casos, pedir alguma celeridade no tratamento dos mesmos para possarmos chegar ao fim, não ao segundo, mas relativamente próximos os tempos uns dos outros, certo? Faça favor, então. Muito obrigado. Este assunto é primordial para o CDS porque mostra que o PS e o PSD juntos são exatamente a mesma coisa. E são exatamente a mesma coisa porquê? Por uma razão muito simples, é que não é com outdoors a dizer que vão revitalizar o complexo desportivo das Laranjeiras quando o destruíram. E isso é fácil. É fácil de perceber que o PS e o PSD tiveram lado a lado na alteração e na revisão do PDM em 2014, que votaram favoravelmente à alteração de zona desportiva para a zona de construção de alta densidade. Ou seja, o PS e o PSD podem pôr os cartazes todos e o CDS tem essa responsabilidade nestas eleições de dizer às pessoas, de trazer a verdade, de dar a transparência. Sim, porque a verdade está no CDS, a transparência está no CDS e tem que trazer isto à baila. Estes assuntos são importantes porque são desconhecimento. Não é por aparecer agora vários autores, porque sabemos que a campanha do PS e do PSD junta dava perfeitamente para requalificar as Laranjeiras, mas aqui é importante dizer isto. É importante dizer que os responsáveis pelo cemitério das Laranjeiras é o Partido Socialista, é o Presidente de Junta Francisco, o Presidente de Junta do PSD das Paredes e o PSD, que quiseram alterar e que alteraram o PDM de zona desportiva para a zona de alta densidade. E zona de alta densidade é a construção de prédios, isso é importante. E vou a seguir dizer a proposta, o CDS acha que estas candidaturas são iguais precisamente por este motivo, é que para nós não é credível, nem é autêntico, nem é transparente que venham agora dizer que vão revitalizar o complexo esportivo das Laranjeiras quando o destruíram. E isto é importante. E o CDS tem uma proposta, o CDS não teve culpa e é importante que as pessoas saibam. Muito bem. Complexo das Laranjeiras, na voz José Miguel Garcês, CDS. Não terminei. Supus que sim. Dizer também que o CDS está muito preocupado com essa questão, até porque envolve um universo de 4.000 crianças que em outros tempos praticavam ali desportos, faziam as suas vidas e que, na verdade, o Complexo Esportivo das Laranjeiras dava vida ao Conselho de Paredes, Conselho de Paredes porque era transversal a várias modalidades. As pessoas muitas vezes ao domingo e ao sábado paravam ali no pavilhão, os homens muitas vezes ficavam a ver os jogos de hóquei até os jogos de futsal e as suas esposas, as suas mulheres iam fazer as compras no comércio local de Paredes, davam dinamismo ao Conselho, mas para nós é preocupante e nós o CDS sim vamos revitalizar porque nós não quisemos destruir, nós não quisemos que crescessem ali prédios encavalitados exatamente iguais aos que tem na frente, e isto para nós é primordial e esta é a mensagem que o CDS quer passar. É uma mensagem de transparência, é uma mensagem de verdade e isto para nós é extremamente importante que as pessoas saibam. Muitas vezes não sabem e agora nós achamos caricato passar no Complexo Esportivo das Laranjeiras e ver cartazes a dizer que vão revitalizar, mas vão revitalizar o quê? Depois de destruir? Então sim, agora Raquel Moreira da Silva, Movimento Positivo por Paredes, sobre a temática Complexo das Laranjeiras, trazida a debate pelo CDS.
Relativamente a este assunto, eu antes de dizer aquilo que o MPP pretende, eu tenho que fazer uma breve introdução para dizer aos senhores ouvintes que sou adepta e apoiante do União Sport Clube Paredes, com muito orgulho, e maior orgulho ainda por ter sido vice-presidente do União Sport Clube Paredes durante 3 épocas, em que numa delas, em 1999-2000, o Paredes subiu à 2ª Divisão Nacional. Por tudo isto, eu não posso dizer outra coisa senão que, relativamente ao campo das Laranjeiras, será o campo oficial do União Sport Clube Paredes, que será requalificado, modernizado e onde poderão jogar, à semelhança de outros tempos, outras equipas quando o pretenderem. Relativamente aos terrenos adjacentes, é para utilidade pública e ponto final, ainda mais pela belíssima localização junto das escolas e, portanto, não penso sequer em outro tipo de utilização. Agora, tenho que deixar aqui bem claro que a utilidade desportiva passará sempre por negociação, por discussão, por diálogo com a comunidade escolar, porque serão eles os principais protagonistas. Depois, o pavilhão, evidentemente que não poderá ser de outra forma, terá que ser requalificado, modernizado para a prática desportiva e para eventos públicos. Quanto à pertença à cidade desportiva, eu deixo aqui também que terá que se deixar de estar no papel, terá que deixar de estar na maquete, porque a maquete é uma coisa que não é execuível e eu pretendo que ela seja realmente concretizada de uma forma razoável e principalmente não esquecendo que a cidade desportiva poderá ser otimizada, mas para que isso seja feito terá que ter acessibilidades para a população poder deslocar-se facilmente lá, tanto os pais como os jogadores, atletas, etc. E que será utilizado, obviamente, por toda a população de Paredes ou por todos os clubes ou associações que estejam interessados em, portanto, praticar desporto na cidade desportiva. Muito bem. Após Raquel Moreira da Silva, a sequência prossegue com Alexandre Almeida, do Partido Socialista, sobre o Complexo das Laranjeiras. Muito bem, ainda bem que nos dá a oportunidade de falar neste tema, porque para nós é fundamental dar uma nova vida à cidade de Paredes e este Complexo das Laranjeiras é fundamental. E começar por dizer que, e dizendo ali ao candidato do CDS, que quem vendeu o Complexo das Laranjeiras não foi o PS. O PS não estava no poder quando isso foi vendido. Quem vendeu foi o executivo do PSD. Isso que fique claro. Agora, começar logo por dizer que, e por isso é que nós defendemos a verdade na política, é que quando houve a possibilidade de recomprar aquele espaço por 1.600.000 euros, quem é que apareceu logo na assinatura desse contrato de promessa de compra e venda? Foi o candidato atual do PSD e Celso Ferreira. E quais foram logo as primeiras declarações que eles tiveram? Foi: vamos reabilitar o pavilhão e devolvê-lo à cidade até ao próximo verão. Uma vez mais, mentem completamente. E a mentira não vem de agora, porque esta questão e de ver como é que vamos requalificar as Laranjeiras ou não, e versus cidade desportiva, não se colocava se houvesse verdade na política em Paredes. Porque se nós tivéssemos ali em Mouriz o maior complexo desportivo do norte do país e o segundo maior a seguir ao Jamor, conforme nos foi prometido pela dupla Celso Ferreira e Rui Moutinho, porque quem fala, um presidente que fala assim é porque tem garantias do seu diretor financeiro que tem meios para o fazer, porque senão não falava. Não é? Até porque o cargo de diretor financeiro é um cargo de confiança política, foram buscá-lo a exposente porque lhes davam confiança política. Se nós tivéssemos ali em Mouriz um pavilhão que mais parecia a Casa da Música, se nós tivéssemos aqueles campos todos que estavam lá projetados, aqueles campos de ténis, se tivéssemos os balneários que lá estavam projetados, ninguém estava a falar agora no Complexo das Laranjeiras. O problema é que infelizmente lá não temos pavilhão nenhum, não temos cortes de ténis, temos um campo relevado e 2 sintéticos e uns balneários em contentores. É essa a realidade. E como tal, como é essa a realidade, e não temos qualquer tipo de acessos, e mesmo os acessos estão por fazer, 12 anos depois, como é essa a realidade, nós estamos aqui a discutir as Laranjeiras e bem, o que é que nós vamos fazer? Primeiro ponto, é óbvio que nunca iremos fazer aquele pavilhão que está projetado para Mouriz, tendo ali um pavilhão que eu nunca compreendi porque é que foi vendido e defendo que para dar vida à cidade de Paredes ele é fundamental esse pavilhão, porque vai ser um polo de atração para a cidade de Paredes e nós temos de ter uma cidade de concelho forte e portanto nós vamos requalificar, é logo das primeiras medidas que vamos fazer é requalificar aquele pavilhão
pavilhão, logo as primeiras, depois de pagar 1.300.000 euros que ainda está por pagar. Vamos lá ver como é que eu vou gerir o orçamento. Eu não vou trazer 300.000 euros para devolver dinheiro às famílias e depois ainda vou ter que ter 1.300.000 euros para o pavilhão. Até porque o único documento que existe... Não, isto é só para ajudar aqui. O único documento que existe até da compra é uma fotografia. Exatamente. E agora, em relação, o que é que nós vamos fazer com o pavilhão? O pavilhão é muito simples. Nós vamos requalificá-lo e transformá-lo no multiusos. Nós vamos ter um pavilhão à semelhança do que tem em Gondomar, um pavilhão que permite não só praticar uma amplitude muito grande de desportos, vários desportos, e converter também aquele pavilhão para que seja possível fazer lá eventos culturais, eventos musicais, ter lá a fazer congressos. Nós vamos conseguir atrair muita população com aquele pavilhão. Quanto à questão do estádio, eu tenho muito tempo disponível, obrigado. Quanto à questão do estádio, nós vamos dialogar com a União Sport Clube Paredes e ver qual é a sua ideia. Já me transmitiram que, se calhar, não pretendem o estádio para que jogue a equipa sénior, uma vez que tem portanto, o relevado e os sintéticos na cidade esportiva. Portanto, não vejo problema nenhum em construir os balneários que estão lá projetados para que a equipa continue a jogar ali, e depois, se conseguirmos com qualidade ter ali um campo de futebol, se eles também o entenderem, por exemplo, para futebol feminino, como já falou o Álvaro Pinto e bem numa outra entrevista, para as camadas jovens, sempre com a ideia, com as camadas jovens atraímos população para cá, sempre com a ideia de atrair população para a cidade de Paredes. E já agora dizer-lhes que também era uma promessa, uma vez mais uma mentira deste atual Executivo, e por isso é que à frente da Câmara Municipal não podem continuar os mesmos a querem prometer agora aquilo que nunca cumpriram até agora. Aquela piscina que já está prometida há anos vai ser uma realidade em Paredes no próximo mandato. E um dos sítios que eu estou a estudar para o fazer é justamente ali atrás do ginásio desportivo e do pavilhão. E isto porquê? Nós temos uma estação de comboios, uma questão até singular do Concelho de Paredes, mesmo no centro de Paredes. E eu, com aquele ginásio desportivo, com essa piscina atrás ali do estádio, vou conseguir atrair toda aquela faixa de jovens e menos jovens do sul do Concelho que são servidos por estações de comboios, vou conseguir captar pessoas de Valongo, vou conseguir captar pessoas de Penafiel e, portanto, vamos com isso dinamizar a vida, vamos dinamizar, sim, mas a dimensão, temos de ter uma piscina à dimensão do Concelho. E, portanto, com isso vamos conseguir dar vida a Paredes, atrair mais população e olhar para os comerciantes de Paredes. Os comerciantes e a restauração têm sido desprezados e com isso vamos dar outra vida a esta cidade de Paredes. Pois bem, intervenção da candidatura do PS a propósito de Complexo das Laranjeiras. Escutamos agora Álvaro Pinto da CDU, por favor. A retórica, para mim, é uma coisa muito complicada. Portanto, vamos falar de coisas objetivas. Há um bocadinho, só para lembrar, manuais escolares. Sob proposta do PCP, já há manuais escolares para o primeiro ciclo a partir deste ano. Portanto, vale a pena. Isto são coisas reais, concretas, objetivas. Proposta do PCP na Assembleia da República. Portanto, a partir daí, depois, podemos todos dizer e fazer um conjunto de promessas. Nós não somos de promessas, somos de compromissos. Portanto, lembrar em relação a tudo isso, que é, para nós, claro, que é preciso criar a chamada atração pela sede do Conselho. Não, foi esta que nós quisemos, foi esta que nós, portanto, que outros escolheram, é esta que nós temos. E esta atração pela sede do Conselho deve ser criadas equipamentos que podem ser aproveitados quer na zona das Laranjeiras, quer noutros locais, para nele fazer eventos periódicos que possam atrair as pessoas e que deem dimensão e vida à cidade de Paredes. É esta a sede do Conselho. E é isso que não acontece. E, portanto, é preciso, e connosco as coisas serão tratadas dessa forma. Não posso também ouvir fazer promessas não sei quantas coisas, mas mesmo dizer que não temos dinheiro e que só temos dinheiro para as fazer. Há qualquer coisa, há um contrassenso absoluto em tudo quanto se diz. Nós só podemos ser realistas e falar de coisas reais e concretas depois de termos esse conhecimento. Ao mesmo tempo, informar. Cidade esportiva. É preciso que a cidade esportiva, e, portanto, o problema do comércio local não é um problema só do trânsito, mas se querem fazer crer. É um problema do que eu disse aqui, de que é preciso criar iniciativas, ações culturais, ações de dimensão económica que permitam internacionalizar um conjunto das empresas do móvel. Podíamos ter aqui feiras internacionais. Isso podia acontecer de uma forma periódica, sistemática, criasse um hábito nacional e internacional que podia valorizar e atrair. As valências do Tribunal, a questão do
centro de emprego passou de Penafiel para Valongo, que devia ficar aqui em Paredes. Isso é que são coisas que ajudam a resolver. Sobre a cidade esportiva, vamos tratá-la como deve ser. Ela deve ser para todos. E lembrar que aqui em Paredes há apenas uma única equipa numa divisão nacional. Há uma equipa de futebol feminino, de futebol comparada, da 2ª Divisão Nacional, que joga ali na cidade esportiva e que ainda no domingo passado ganhou 7-1 e, portanto, o ano passado ficou a um golo de não passar à primeira divisão promovida, e este ano já começou com 7-1 e, portanto, é de facto uma glória que é preciso tratar e é preciso colocar. É pena não haver ainda o relevado em Parada do Rei. Pois bem, para fechar esta temática, Rui Moutinho, do PSD. Muito bem, de uma forma muito Agradecer a sintética, porque de facto o tema é cidade esportiva e eu acho que temos que nos centrar efetivamente nesse tema para não estarmos aqui a divagar sobre aquilo que se pretende para a cidade, porque aí tínhamos muito que falar. Eu fico contente desde logo que o ser candidato do PS me aponte como único defeito eu ser responsável pela área administrativa e financeira da Câmara Municipal. É bom para mim. Se de facto esse é o único defeito, de facto devo ter bastantes virtudes. Já agora, há aqui outra coisa, quer dizer, estar a dizer que o Presidente da Câmara me foi buscar à Câmara de Esposende, isso também me deixa cheio de orgulho, porque eu trabalhei 13 anos na Câmara de Esposende e tenho muito orgulho de ter estado lá, desses 13 anos ter saído de lá com 2 louvores por unanimidade da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, e ter deixado a Câmara com saldo positivo de 4,5 milhões. Mas relativamente ao Estado das Laranjeiras... Por favor, diálogo não, por favor. Relativamente ao Estado das Laranjeiras, há aqui um pormenor que é importante. É lógico que eu, na qualidade de diretor de departamento da parte jurídica, administrativa e financeira, não tomei decisões relativamente a esta matéria. Portanto, não sou eu que tenho que estar aqui a responder pelas opções do passado. Mas relativamente ao futuro, há aqui um pormenor que é importante. De facto, parece que afinal temos aqui um ponto em comum, quer eu, quer o ser candidato do PS. De facto, ali vai nascer um multiusos e um multiusos de qualidade. Quanto ao antigo Estado das Laranjeiras, não me parece que seja este o momento para dizer que vai ser este ou aquele equipamento, terá que ser discutido com a população, uma coisa é certa e a garantia fica aqui dada. Não vai ser certamente para a construção, nem para a habitação, nem para outro tipo de construção. E quanto à cidade esportiva, é com orgulho que olho e que já tenho um relevado natural, 2 relevados sintéticos, balneários para a formação em construção, a construção dos acessos a ser feita, que já foi feito um acordo com a União Sport Clube de Paredes para ampliação dos seus equipamentos em função dos resultados que venha a obter, que está a ser preparado um comodato para que a União Sport Clube de Paredes seja o proprietário, o comodatário daqueles espaços. Portanto, penso que a situação da cidade esportiva está por demais salvaguardada pelo Executivo, este e o próximo que vai continuar a ser PSD. José, só queria mesmo... Sim? A primeira coisa é que eu acho que os eleitores de Paredes já estão cansados de tantas mentiras e tantas ilusões. E Rui, devo dizer que não há nova energia com pilhas velhas. E isso nós sabemos que são os mesmos que lá vão estar. E é mais do mesmo, e disso os eleitores estão cheios. Dizer também que gostava de ver o Partido Socialista defender com tanta convicção esta questão das Laranjeiras no tempo em que está aqui publicado no Diário da República, página 13.284, em que votou favoravelmente, e isto é que é importante dizer às pessoas. Isto é importante dizer às pessoas. Não é questão de negócio, é questão de dizer que o PSD e o PS estiveram lado a lado para destruir as Laranjeiras, para construir prédios. Está aqui, eu posso-vos ler aqui, no artigo 82, tem aqui, no 83, área residencial de alta densidade, nível 1, nível 2, nível 3. E como é que nós ouvimos aqui, e é isto que eu quero trazer, o CDS tem esta responsabilidade cívica, o CDS nos últimos 12 anos, nos últimos 8 anos, não teve no Executivo, não teve essas responsabilidades. Ouvir agora o PSD e o PS dizerem com tanta convicção que querem fazer, querem revitalizar, querem reconstruir, quando destruíram. Isto para nós não é sério. Nós queremos perceber o que é que se passou aqui. Porquê é que votaram favoravelmente isto? Expliquem. Porquê é que o PSD e o PS votaram favoravelmente a destruição das Laranjeiras? A alteração do PDM de zona desportiva para a zona de alta densidade. E acho que é isso importante neste debate, que todos os nossos ouvintes, todos os paredenses e todos os eleitores querem saber porquê. É agora por ser ano de eleições? Caramba, acho que tem que haver um grau de seriedade nisto. Alguém deseja debater? Eu tenho... Raquel Moreira da Silva.
Com brevidade, por favor, para ver se tratamos outros O assuntos. candidato da CDU pôs em causa que as propostas e os compromissos assumidos relativamente ao pavilhão, à sede desportiva, etc., não poderiam ser feitos porque nós até estamos a dizer que há muita dívida. Ora, há uma coisa chamada boa gestão e prioridade. E o que não foi feito neste mandato foi isso, porque foi gasto em projetos megalómanos, como o Art on Share, como o Planet Valley, a cidade inteligente, etc. Ora, sendo eu presidente, obviamente que não vou gastar dinheiro, não vou fazer dívida com qualquer coisa, com projetos com os quais a população não se identifica. E mais, eu estava lá, já lhe volto a repetir, os vereadores neste Executivo são meros braços armados do Sr. Presidente da Câmara. Mais nada. Portanto, mais nada. Exatamente. Mas neste momento eu não estou aqui como vereadora, o senhor pode dizer o que quiser, eu estou aqui como candidata à Câmara Municipal de Paredes, por direito, por legitimidade, pelo trabalho desenvolvido por mim, que sempre fiz do menos mais, que nunca me foram dadas condições para eu poder realmente realizar a minha ambição, realizar aquilo que eu tinha. Mas eu ainda não tenho. Vai desculpar, mas eu tenho tempo. Não, os tempos estão próximos, só o CDS está relativamente atrasado. Relativamente à exposição sobre a cidade desportiva do senhor candidato do PSD, eu vi tudo muito bonito, é virtual. Aquilo que ele apresentou é completamente virtual. Agora, se eu for Presidente de Câmara, garanto-lhe que aquilo vai ser uma realidade, porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa prática, pragmática e que vai ser realmente uma cidade desportiva real. Muito bem. Alguém deseja sobre esta temática acrescentar? Avançamos para o ponto seguinte. O CDS ainda tem alguma coisa a acrescentar, porque eu sei que obviamente que eu falei aqui desta questão da verdade, mas o CDS também tem uma proposta, e esta proposta penso que também agora é transversal a todos, simplesmente não percebemos porque é que quiseram acabar com uma coisa e agora estão a dizer. Obviamente que é para reconstruir, o CDS tem uma proposta para isso, obviamente que também estamos a pensar em inclusão de um auditório para capacidade com mais de 500 ou 600 pessoas, porque não existe na sede do Conselho, e é importante, e aqui volto a referir isto, porque do ponto de vista do CDS a coisa mais importante até nas Laranjeiras foi esta desatividade, esta destruição que levou a estas 4.000 jovens que andam ali circundantes das escolas e da prática desportiva. O hóquei em Paredes desapareceu. Eu aprendi a andar de patins naquele pavilhão e ver agora o PSD a usar aquele pavilhão para fazer, como é que eu posso dizer isto? É complicado dizer, mas é fazer festarola num cemitério, porque é mesmo isto. Para nós, isto, não sei, as pessoas têm que saber, e não sei. As pessoas vão julgar isso mesmo. Eu espero que sim, mas quero que saibam, porque eu ouço falar, vamos fazer, mudar por mudar não vale a pena, e saber que o PSD também teve 24 anos no governo e dizer que, até digo, pode ser que é metade do tempo que Salazar teve no poder, mas a questão não é esta, a questão aqui do CDS é que é importante trazer a verdade dos factos, e contra a verdade dos factos e contra os documentos, o CDS tem-nos aqui, e tem aqui, lado a lado, PSD e PS a destruírem as Laranjeiras, e ver agora. Penso que está claro esse ponto de vista. Estou a terminar. Ver agora. E é isto que é importante para os partidos. Ver agora. Apresentações do candidato à Junta de Freguesia, que do PSD, o Sr. Francisco Ferreira, que teve durante 12 anos à frente dos desígnios da Junta de Freguesia de Paredes. Deixou a sede do Conselho morrer. E isto é importante que as pessoas saibam. Nós éramos um ponto de referência no tempo, e o CDS não se esquece da história, e o CDS sabe que foi 17 anos Câmara aqui em Paredes, e o CDS e Paredes era um ponto de referência perante todos os concelhos vizinhos de Lousada, Passos Ferreira, Penafiel. Nós éramos um ponto de referência, nós tínhamos orgulho de dizer que éramos de Paredes. Neste momento os paredenses sentem-se envergonhados, sentem-se enganados, porque onde é que surge Paredes nas grandes capas a nível nacional? É por questões de corrupção ligadas ao PSD. E ouvi muito falar de contas hoje aqui e não ouvi palavras, ouvi muito poucas vezes palavras ligadas à fraude, à corrupção, que é isso que está em causa. E os paredenses estão cansados, estão envergonhados disto. E ouvir, ainda foi como começou o debate aqui, ouvir elogios ao Presidente de Junta. Isto é preciso não ter, eu peço desculpa pelo tempo que vou usar, mas é preciso não ter vergonha na cara. José Miguel Garcês, vamos avançar para o quinto tema
como proposta de debate. É o primeiro tema proposto, portanto, temos analisado um proposto por cada candidatura. O movimento positivo por Paredes é o quinto pela ordem do sorteio e o tema número 1 que apresentou foi otimização na gestão dos recursos físicos e humanos do município. Queria dizer que os tempos, e perante todos, estão entre o primeiro e o último. A liderança do tempo é do MPP com 16,40, de seguida PSD com 16,19, aliás ainda a CDU com 15,09, é? 16,4, 40, CDU 16,40, o PSD com 16,19, o PS com 15,18, o CDS, ainda antes desta intervenção, estava com 13,22, portanto também deve estar nos minutos 15. Portanto, os tempos estão relativamente próximos uns dos outros neste momento. Eventualmente, pronto, não tenho essa soma ainda, mas os tempos são os rigorosos. Deverá estar muito próximo. Quer dizer que nesta temática, em função do tempo que temos, que são cerca de 10 minutos para fechar o debate, reais, sugiro que tenhamos 1 minuto para cada um tratar este assunto que o movimento positivo por Paredes traz a debate, para que a seguir fique 1 minuto final para cada um fechar o respectivo debate. Assim sendo, e a questão do apoio social? Não teremos tempo de chegar, só vai ao primeiro dos assuntos, cada um deles, só teremos tempo para tratar 5 dos assuntos propostos, é curiosamente um por cada candidatura. Certo? Assim sendo, Raquel Moreira da Silva, sobre a temática otimização na gestão dos recursos físicos e humanos do município. Faça favor. E 1 minuto. Sendo nascida e criada em Paredes, amo o meu concelho mais e acima de tudo. E por isso, considerando que o concelho de Paredes tem uma parte que é física, que é territorial, e uma parte humana, qualquer um de nós tem o desejo maior de exigir qualidade tanto para a parte territorial como para a parte humana. Evidentemente que para que isso aconteça terá que haver um rigor nas contas, terá que haver um orçamento compatível com essa qualidade, coisa que atualmente não acontece. Há um orçamento cada vez mais reduzido e uma dívida cada vez maior. E eu, a propósito deste assunto, acho que muito mais importante do que apresentar propostas mirabolantes ou cartazes brilhantes, eu acho que devia haver uma preocupação em que a Câmara Municipal de Paredes estivesse orientada segundo 2 grandes pilares. 2 grandes pilares que são os pilares que sustentam a candidatura do Movimento Positivo Paredes. O portal da transparência, e neste portal da transparência nós consideramos que a população, todas as pessoas deveriam conhecer exatamente as receitas, as despesas e, sobretudo, como é que são gastos os dinheiros públicos. Este é um ponto fundamental e uma garantia. Tente concluir, por favor. Segundo pilar, o processo participativo. Neste processo, nós consideramos que o compromisso de trabalhar, de visitar as freguesias para conhecer as necessidades, priorizar as prioridades, encaminhar os trabalhos e prestar as contas do que foi feito, é que faz com que realmente haja uma otimização e a melhoria da qualidade de vida, tanto dos paredenses como do território paredense. Tem que concluir, desculpe. Todos saímos a ganhar. Vai-me desculpar, mas não temos tempo. A senhora é quem lidera no tempo. Peço desculpa. Pronto. Quero que fique aqui vincado o portal da transparência e o processo participativo para melhorar a qualidade de vida, tanto do território como das pessoas de Paredes. Muito bem. Foi 1 minuto e 50. Candidato PS, sobre esta temática, Alexandre Almeida, por favor. Ora bem, ainda bem que este tema surge praticamente no final do debate, porque há pouco já se aflorou esta questão e os nossos ouvintes podem ter dúvidas legítimas de saber como é que nós, tendo uma Câmara tão endividada com um passivo tão elevado, como é que nós vamos ser capazes de cumprir com as promessas que estamos a fazer. Tanto mais quando eu defendo, no meu caso, verdade à política de Paredes. Já o fazia há 4 anos, dizendo que era tempo de fazer com verdade, e agora dizemos que é tempo de verdade. E vai ser a forma como nós vamos passar a gerir a Câmara de uma forma completamente diferente, vai ser essa forma que nos vai permitir continuar a fazer obra e diminuir a dívida da Câmara. E eu vou passar a explicar em que é que consiste esta nova forma. Sim, mas eu só tenho 15 minutos, tenho pelo menos direito a 2 minutos. Não vamos ter tempo a concluir o debate. O CDS está com menos mas isso é... Não, estamos... Nós não vamos gastar o tempo
tempo com vamos isto, ter por favor. que reorganizar completamente diferente as oficinas da Câmara Municipal e fazer mais obras para a administração direta. Vamos envolver os presidentes de junta na realização das obras que a Câmara vai fazer. Eles deixarão de ser pedintes à ordem da Câmara Municipal. Vamos lhe dar mais competências e vamos lhe dar mais meios financeiros para fazerem as obras. E connosco, as obras serão devidamente planeadas e estudadas e não iremos fazer como faz este mandato, e por isso é que tem que haver uma nova equipa a gerir a Câmara, que é estar durante 3 anos e meio sem fazer qualquer tipo de obra. Primeiro fazem as candidaturas, é que depois procuram os em meio terrenos. ano, fazer obras eleitoralistas à pressa, que ficam muito mais caras portanto, e outra questão é que vamos diminuir drasticamente os ajustes diretos. É uma vergonha a quantidade de obras que se entregam aos mesmos, de valores sempre ali a rondar os 150 mil euros. Isso não é transparente, vamos ter que fazer mais concursos e é esta nova forma de gerir a Câmara Municipal que nos vai permitir fazer muito mais com muito menos e diminuir a dívida da Câmara. Pois bem, CDU, Álvaro Pinto. Eu estou noutro registro. O meu registro é o registro de reunir com todos os presidentes de junta de 2 em 2 meses, porque eles são os olhos e os ouvidos da população e eles é que sabem aquilo que lhes interessa. E é com eles que nós podemos desenvolver paredes e não nas costas deles ou contra eles. Segunda questão tem a ver com... O problema é se não são de acordo. Por favor, não interrompa, por favor. Desculpe, faça favor. Talhe no sangue. Pois está. Segunda questão A defesa é da população. Peço desculpa, não temos tempo para interromper. o reforço do apoio social a idosos e também das creches. Dizer que as pessoas hoje não têm tempo para tomar Não é conta esse o das tema, pessoas. senhora. Ser sério, por favor. De idade. Comecei agora, de idade, e em relação às crianças, também não têm tempo, não existe condições para creches em número suficiente. 10 mil casos deficitários, é necessário, com as instituições que temos e com a intervenção da Câmara, criar esse mesmo apoio para dar qualidade de vida às pessoas. É por isso que eu sou candidato à Câmara Municipal, é para apresentar qualidade de vida às pessoas e não o contrário. Rui Moutinho, por favor. Bom, já dado que o tempo é curto, de uma forma muito simples, o que nós nos propomos fazer e aquilo que farei é aquilo que já foi feito para a elaboração do orçamento de 2017. Todas as obras serão feitas em conjunto, todas as obras serão feitas planeadas juntamente com os seus presidentes de junta, porque são eles que sentem o dia-a-dia, o pulsar da população. Além disso, vamos continuar a apostar no balcão único de atendimento, algo que tem feito com que os cidadãos nem tenham que se dirigir à Câmara para tratar dos seus assuntos. Vamos continuar a apostar na modernização administrativa, seja a simplificação de processos, seja no licenciamento de operações urbanísticas, seja na aprovação dos instrumentos de gestão territorial e, acima de tudo, vamos fazer com que os cidadãos sintam que é bom morar em Paredes. E por fim, José Miguel Garcês. Relativamente a esta matéria, a primeira coisa que o CDS se compromete nestas eleições tem que ver logo, automaticamente, a partir do momento que o CDS pertencer ao Executivo da Câmara Municipal, promover a realização de uma inspeção por uma entidade externa especializada a todos os contratos de admissão de pessoal, avessas e à passagens destes contratados aos quadros de autarquia e que promoções foram feitas nos últimos 2 anos e que responda às seguintes questões. Para nós é claro, essas contratações que respondem às necessidades efetivas do pessoal e saber se houve ilegalidades e se sim, quais. Dizer também ao Partido Socialista, quando fala de verdade, como quem diz que não há verdade neste Executivo, do qual ele fez parte também nestes últimos 8 anos. Não tenho pelouros. Do Executivo liderado pelo PSD, também foi o Executivo liderado pelo PSD, e eu pergunto que alternativas é que propôs. Por isso, nós temos muitas dúvidas relativamente a esta matéria, temos vindo aqui a falar, já falamos dos temas, são as 3 grandes medidas do CDS para estas eleições, que é a realização da auditoria às contas. Tem que concluir, por favor. A realização da auditoria ao processo da construção das águas e aqui esta também, que é promover a realização de uma inspeção a todos os contratados e a admissão de pessoal e estas avessas, porque poderá estar em causa, e os paradenses estão fartos disso, deste clientelismo político, destes comissários que nós temos assistido nos últimos tempos e em Diário da República a subirem aos quadros do PSD e que nós temos dúvidas se realmente, já vou concluir, se realmente são necessárias estas pessoas para os departamentos a que estão a ser contratadas e se outros departamentos não estarão com carência de pessoal, que para nós é muito importante porque não sabemos quem é que está a pagar isto. Quer dizer, muito bem, são os muito bem. Os tempos de cada candidatura foram aqui tocados. Nós chegamos ao minuto final, que não vai ser um minuto, vai ser 30 segundos, com o PS com 17,13, CDU 17,48, PSD 17, MPP 17,5 e o CDS ainda não tenho, mas deve estar também nos limites que, aliás, tinha anteriormente 16,26. Portanto, vamos entrar no minuto final. O sorteio do minuto final, a ordem não a tem.
Eu recordo-me dela. Primeiro, sei que o CDS era o último. CDU, PSD. CDU, CDU, PSD. Eu nunca fui o primeiro. Está a gastar tempo, está a gastar tempo. MPP, que era o 3. Não foi. Não, o PS é o terceiro, MPP Foi o terceiro, eu. e o CD. CDU terceiro. e pronto, temos de ter uma gafe também nós, certo? Então, Claro. efetivamente, o MPP... Nos últimos anos na Câmara Municipal. O MPP é, segundo o que aqui tenho como primeiro, segundo sorteio, ordem de intervenção final, MPP, PSD, CDU, PS, CDS. É o que tenho aqui, certo? Vamos fazê-lo em 30 segundos e não sei se chegará, portanto, para encerrar, cumprindo rigorosamente, por favor. MPP, Raquel Moreira da Silva, por favor. Sou candidata independente pelo Movimento Positivo de Paredes, sou por convicção e porque quero servir a população de Paredes. Recordo aqui a larga gestão autárquica, a experiência que tenho, o conhecimento que tenho das potencialidades e das fragilidades do Concelho de Paredes e a juntar a tudo isto o facto de eu ser mulher, a primeira mulher candidata à Câmara Municipal de Paredes e carrego às costas a grande capacidade de trabalho, resistência e sensibilidade com a qual as mulheres todas de Paredes com certeza se identificam comigo. Portanto, vamos todos trabalhar juntos, fazer muito mais e fazer muito melhor. Muito bem. De seguida temos então o PSD, Rui Moutinho, por favor. Ora bem, eu candidato-me por uma razão muito simples, porque toda a gente reconhece as capacidades que tenho, quer seja no passado nos serviços municipalizados de água e saneamento, onde saí sem dívida, quer seja na Câmara Municipal de Esposende, onde saí sem dívida, quer seja na Câmara Municipal, onde nos últimos anos reduzi a dívida 20 milhões de euros, quer seja na elaboração de orçamentos que permitiram fazer obra, muita obra, e ao mesmo tempo reduzir essa mesma dívida. A minha seriedade, a minha honestidade, a minha capacidade está demonstrada naquilo que os seus presidentes de junta me reconhecem, e quem deu aulas no ensino superior público convidado e dá formação à grande parte das câmaras municipais deste país, certamente terá condições para ser o próximo Presidente da Câmara. Muito bem. De seguida temos então a CDU, por favor. Uma vida dedicada à causa Silêncio. pública, uma vida com provas dadas, uma vida com um exercício de mandato quer social, quer político durante este tempo todo, onde quero incluir também aqui o médico Cristiano Ribeiro, candidato à Assembleia Municipal, que, para que todos saibam, 16 anos consecutivos a dar consultas gratuitas na freguesia de Parada Todeia, portanto é alguma coisa incomparável no Concelho. Dizer às pessoas que me têm abordado, dizendo você é o melhor candidato, é aquele que está de facto liberto de qualquer coisa, e dizer a elas que podem contar comigo. É esta a oportunidade de acrescentar qualidade de vida aos paradenses, a oportunidade de dizer está na hora da CDU na Câmara, e portanto está na hora, mesmo os que votam, que têm votado erradamente, e os que não votam, não se esqueçam de votar na CDU, porque é um Muito momento bem. e uma oportunidade. E fechamos, aliás, passamos para o Partido Socialista, Alexandre Almeida. Muito bem. Os paredenses querem novo rumo para Paredes. Esse novo rumo só pode ser feito com novas pessoas e, portanto, nós é que constituímos essas novas pessoas que são capazes de dar uma nova vida à cidade de Paredes, dinamizar as zonas industriais, avançar definitivamente com a questão do saneamento e da água ao domicílio, que é uma autêntica vergonha. Já nós prometíamos também em 2013 a questão dos livros escolares, e isso será uma garantia já, essa devolução em novembro, e a questão do saneamento básico para nós vai ser fundamental. Tem que ser realmente com novos protagonistas, e eu dirijo-me não só aos simpatizantes do PS, como aos independentes e todos os simpatizantes de outros partidos, porque o nosso programa é abrangente e é para dar realmente nova vida à cidade de Paredes. Muito bem, passamos então para fechar o debate para o CDS. Antes de mais, queria começar por agradecer a todos os paredenses que têm apoiado a candidatura do CDS neste período de campanha. Agradecer também a toda a equipa que me acompanha, que têm sido incansáveis. O meu obrigado. E dizer também que os paredenses estão cansados e sentem-se enganados por estes últimos 24 anos de promessas falsas ou ilusórias que trouxeram Paredes da vanguarda da região para o mais profundo vazio e esquecimento. Dizer que só a transparência dos atos políticos devolverá a confiança aos eleitores. O CDS é a única candidatura que faz estas perguntas e que exige todas as respostas. A alternativa só se constrói com coragem e sem medo de assumir a mudança. Tem que concluir, por favor. Não há nova energia com o velho poder, estou já a concluir, não há energia com o velho poder, também não pode haver mudança com os mesmos políticos e com as mesmas políticas. Muito só há bem. uma alternativa, o voto útil é no CDS, transparência, competência... Vamos encerrar então este debate. Agradeço sinceramente a disponibilidade,
disponibilidade, a participação, a forma como estiveram aos diferentes candidatos, Alexandre Almeida, do Partido Socialista, Álvaro Pinto, da CDU, Rui Moutinho, PSD, Partido Social Democrata, CDS, José Miguel Garcês e Raquel Moreira da Silva, pelo Movimento Positivo por Paredes. A todos desejo uma boa continuação de campanha. Asseguro que a Rádio Clube Penafiel encerrará este ciclo de debates amanhã a partir das 10 horas em direto de Penafiel, com o município e os candidatos de Penafiel. A todos e até lá desejo continuação de um belíssimo dia. Obrigado por terem estado connosco. Obrigado.